Aí a gente vai começar agora a fazer uma conversa Teatro no Interior, Perspectivas e Prática, né, que está dentro das Semanas Cênicas, que é produzida pelo IDEA, que é o DABEM. Explicando um pouco como vai funcionar aqui. Primeiro a gente vai ter a exibição do documentário Universidade Viva, que é dirigido por mim, falando um pouquinho de alguns artistas da minha cidade, Paudalho, né, e ele adentra em algumas linguagens, em várias linguagens da arte, e algumas linguagens cênicas. Então eu trouxe justamente da Sergipe para explanar um pouco isso, e aí também tem um pouquinho sobre teatro e as pessoas que fazem teatro na cidade. E aí logo depois a gente vai chamar o pessoal que vai participar da mesa, né? Depois a gente vai abrir para ver tudo do público. E é isso, espero que vocês gostem e boa exibição. Então, o pessoal organiza aqui, né, as cadeiras dos participantes. Falar um pouquinho, né, sobre o filme. Ele foi apoiado, né, pela MPG da cidade de Paudalho. E aí, a minha primeira ideia era fazer só esse filme e exibir ele, e depois fazer uma roda de conversa sobre ele. Só que aí, depois, eu pensei, não, se eu falasse sobre teatro na cidade de Paudalho, né? E aí foi quando eu falei com ele, você entrou nessa comigo, só que depois a gente ampliou, né, essa ideia para falar sobre o teatro no interior como um todo. Então, claro que a gente não vai abordar sobre o teatro no interior inteiro, porque é muita coisa, né? São muitas cidades, são muitas áreas diferentes entre si. Então, a gente pegou alguns representantes, né, de algumas cidades para a gente falar um pouco sobre isso. E aí, falando um pouco do filme, né, a ideia era justamente mostrar como a comunidade LGBT na cidade de Paudalho é tão envolvida com cultura e como elas se apoiam entre si, como eles vão se entrelaçando nas áreas. Então, uma faz parte da quadrilha e a mesma já faz parte da paixão, fazendo cenário, fazendo um projeto, né, da quadrilha. Então, essa é a temática geral, né, desse filme, mas aí trouxe para cá para mostrar um pouquinho dos movimentos que acontecem, né, cênicos, e também como as pessoas que fazem teatro, fazem dança, as pessoas que estão no interior, elas acabam se envolvendo com tudo isso, porque é assim que a gente trabalha, é o que tem, né? Então tem paixão, vou trabalhar na paixão, tem quadrilha, vou trabalhar na quadrilha. Então isso também é um olhar, né, que a gente traz a partir disso. Eu gostaria de chamar de Jennifer Amorim, que é atriz, artista educadora, bailarina, de Vitória de Santo Antão, graduada em licenciatura em teatro pela Federal, né, em 2022. E desde 2011 é integrante do grupo Magna Teatral, onde atua em montagens e projetos que fortalecem o teatro de Vitória e região. Desde a sua formação em 2022, atua como artista educadora na ONG Giral, em Glória de Goitá, participando de projetos que utilizam a arte como ferramenta de educação, expressão e transformação social. José Eles é ator e professor de teatro formado pela Federal, é coordenador do Cine Teatro Marco Camarote, em Paudalho, no qual também atua como professor do curso de iniciação ao teatro. É produtor cultural com foco em projetos voltados ao público infantil, estudantil e o diretor artístico do grupo Casca de Teatro, no qual vem desenvolvendo um trabalho formativo com jovens e adultos em Paudalho. É o primeiro secretário do Centro de Estudos de Educação Popular, o CEP, ofertando atividades culturais para crianças, adolescentes e jovens de bairros carentes de Paudalho. Também atua como conselheiro municipal de políticas culturais, trabalhando no fortalecimento de políticas públicas voltadas à classe artística. Lucas Carvalho Monteiro, que é natural de Caruaru e residente no Recife, é ator, dramaturgo e professor de teatro licenciado pela Federal, atualmente mestrando em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisas voltadas à formação de atores. Iniciou no teatro em 2013 no grupo do Colégio Interativo e em 2017 integrou o grupo Cena Aberta e o curso de iniciação teatral do SESC Caruaru. Atuou como estagiário no grupo Magilute na produção de espetáculos e como professor no IFPE de Recife, além de ter sido professor convidado no Teatro Experimental de Arte de Caruaru, TEA, onde segue trabalhando como ator no cinema e no teatro. Luiz Pereira Neto é ator, escritor, jornalista, produtor cultural e designer, com 20 anos de trajetória artística. Participou de cursos e oficinas de formação em diversas áreas, como música, cinema, iluminação, produção cultural, elaboração e gestão de projetos. E atualmente integra a companhia de eventos Leonarte, lá em Moeiro, né? Atuando em espetáculos e festivais dentro e fora de Pernambuco. Também exerce funções de assistência de direção, diretor artístico, oficineiro e roteirista. Como gestor público, é secretário executivo de Turismo, Patrimônio Histórico e Lazer de Moeiro e vice-presidente da Federação de Teatro de Pernambuco.
Tainá Nascimento. Tainá é atriz, produtora, cenógrafa e pesquisadora. Nascida em 5 de julho de 2002 em Belo Jardim, Pernambuco. Formada em teatro pela Universidade Federal de Pernambuco, se debruçando nas pesquisas de atuação, produção e na memorização da história do teatro pernambucano, especialmente no teatro no interior. Atualmente integra o grupo Catalumari e os Giguiotes, atuando no espetáculo Infanto Juvenil Tá Tudo Bem, além de exercer as funções de produção executiva e cenógrafa do grupo. Sejam muito bem-vindos para mim, na roda de conversa Teatro no Interior, Perspectivas e Práticas, e é uma honra tê-los aqui. Aproveitando, né, o insight do filme, gostaria de passar a palavra primeiramente para Eudes, e aí cada participante vai ter 10 minutos de apresentação, tá? Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome, como Vitória também apresenta José Eudes. Eu juro que eu mandei 3 linhas, tá? Aí ela diz, Eudes, já me mandou um texto. Tu pode acrescentar o teu, tá bom. Aí eu fui mandando. Mas daí é isso. Vitória pediu inicialmente para a gente fazer uma contextualização histórica, não sei se histórica, mas uma contextualização de como surge o teatro na cidade em que a gente está inserido. E daí o que a gente tem de memória de registro, né, sobre a história do teatro em Paudalho, é mais um que é passado de geração em geração do que documentos históricos onde a gente pode acessar e saber de datas. Inclusive, datas é um problema para a gente, assim, porque a gente não tem documentos que digam o teatro foi inaugurado aqui ou foi feito aqui. Então, o que a gente tem é mais coisas assim, gerais. O teatro em Paudalho, ele surge com a invasão holandesa aqui no Nordeste, porque com a invasão, muitos religiosos já do Recife, de Olinda, começam a se abrigar em Paudalho, ganham terras em Paudalho e começam a construir gênios, que era a forma de produtividade da época em Paudalho, e igrejas católicas. E são nessas igrejas que eles começam a inserir o teatro para poder passar a palavra, a mensagem, porque Paudalho, na época, era sitiado, né, por indígenas. Tínhamos em Paudalho os indígenas lavajadas e potiguaras, os escravizados, que eram exportados para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, e a elite, né? Então, para passar o conhecimento religioso para os indígenas e os escravizados, foi-se instaurado os teatros nas igrejas católicas para passar a palavra, porque servia muito mais do que um sermão simplesmente dado, né? Porque não tinha-se acesso à escola, a aprendizado, então o teatro foi a forma que encontraram nas igrejas de transmitir o conhecimento que eles queriam para doutrinar, na verdade. Né? E daí a gente tem depois um outro histórico, que é no início do século passado, um grupo de estudantes começam a construir o teatro, daí agora teatro é edifício físico, né? O edifício teatral, em Paudalho, um grupo de estudantes começa a construir esse espaço. Só que por falta de recursos, eles param a obra e o poder público assume o prédio e, posteriormente, constroem a fachada e usam o prédio do teatro por muito tempo como prefeitura. Aí a prefeitura passa a funcionar no teatro, depois o movimento teatral resgata o teatro, né, a prefeitura dá para a classe artística, no prêmio de muita luta, e a gente começa a ter um teatro funcionando, que era o teatro municipal, depois passa a ser o teatro Marco Camarote. O Marco Camarote, sei quem é, e vocês sabem muito bem quem é Marco Camarote, assim espero. E daí, Marco Camarote, por ser filho de Paudalho, né, é homenageado, tendo seu nome no teatro. O movimento teatral em Paudalho começa a ganhar força, começa a ganhar corpo, com o próprio Marco Camarote, ali com meados não, na verdade, segunda metade do século passado. Né? Marco vai, começa a montar textos de Ariano Suassuna, nos quais o próprio Ariano Suassuna ia até Paudalho, ver as montagens, as apresentações. Depois Marco sai para fazer sua formação, para agora fora. E no início desse século, porque os cursos são muito grandes, a cidade não consegue ter registro de como foi feito. O teatro que foi fundado, que é o que a gente tem hoje, no século passado, a gente também não tem registro do período assim, do ano exato. Então é tudo muito solto, assim, porque o pessoal fala que aconteceu. E daí, no início desse século, para a gente dar um pulo histórico, assim, Marco é contratado em 2001, Marco é contratado pela gestão do Paudalho para dar cursos de formação
na cidade, e é a partir desses cursos de formação que o teatro em Paudalho começa a ganhar o corpo. Porque são dessas oficinas que o Marco começa a dar que surgem todos esses grupos que foram falados aqui. Perna de palco, pau narde, pega na rua, cascabulho. E esses grupos são fortalecidos a partir dessas oficinas que Marco Camarote começa a ofertar em 2021. Tem sua força durante o período enquanto o teatro, o edifício teatral do Paudalho ainda estava ativo, porque deixa eu contar para vocês, lá é cine teatro, e daí sempre funcionou muito mais como um cinema, porque com as exibições de filme, do que como um teatro para a apresentação de espetáculos. Só que o pessoal nunca teve, a gente tinha um teatro, mas as pessoas não tinham. Eu vou usar a expressão errada, né? Mas as pessoas não sabiam se portar naquele espaço. E mais tarde veio a fechar as portas, né? Depois acho que antes de 2010, bem antes desse século já, fechou as portas. E daí, por falta de interesse público, passou mais de quase 20 anos fechados. E durante esse teatro, que o teatro ficou fechado, todos esses grupos que tinham sido construídos a partir das oficinas, dos cursos de formação de Marco Camarote, começaram a declinar, né? Não tinham mais uma casa e não sabiam, sem a casa dos espetáculos, também não tinham pernas para andar, porque o conhecimento deles tinham era aquele que passava do Marco, do cursos de formação soltas que eles faziam. Então, assim, faltou um aporte para... acho que é isso, faltou um aporte, faltou uma base mais sólida para eles conseguirem andar sem um teatro aberto, e começou-se a declinar. A única coisa que ficou ativa na cidade durante todo esse período foi a Paixão de Cristo, que começou nas ruas, começou na igreja, na verdade, e depois foi para frente da igreja, aí começou a se fazer como via sacra no meio da rua, e hoje a gente tem também, nós temos em Paudalho o privilégio de ter 2 teatros, que é um a céu aberto, e o teatro, o edifício que a gente inaugurou agora no final do ano passado. E o teatro da Paixão de Cristo é lindo, porque é um monte. O pessoal tem pouco teatro da Paixão de Cristo lá no espaço, é preservado hoje pela prefeitura, pela classe artística, o teatro da Paixão de Cristo. Depois do tempo, isso. Aí, como o teatro da Paixão de Cristo. Aí é isso, então conseguiu passar por tudo isso, mas porque também era um teatro feito, era um espetáculo que não precisava do edifício, e a comunidade se juntava, a igreja se juntava para executar esse movimento. Isso vem crescendo e ficando forte a cada ano que passa. Assim, hoje nós consideramos que a Paixão de Cristo do Paudalho é a segunda maior paixão do Estado, que a gente deu só para a paixão do Limoeiro, né? Estou falando de Limoeiro. Que novo! Mas assim, mas é extremista, né? Você vai dizer que a sua vai ser musical de Paudalho agora, enfim. Mas é isso, assim, vocês puderam ver takes, trechos assim, é uma paixão bem elaborada, a gente trabalhou com muito carinho o todo. A comunidade se envolve para fazer a Paixão de Cristo, é incrível, assim, tem pessoas que não têm o teatro como ofício, não são de teatro, mas que quando chega o período da Paixão de Cristo, os moradores da comunidade vão lá, limpam o mato do monte, ajudam com produção, carregam, desmontam, fazem por tudo assim para que a paixão possa acontecer, porque ela mobiliza as cidades vizinhas e mobiliza toda a cidade de Paudalho para levar o povo, para fazer o povo esteja lá, né? Levar o povo ao teatro, assim. Acho que hoje a gente pode falar de teatro em Paudalho muito abertamente, com um certo entendimento do público, ainda é por causa da Paixão de Cristo. Porque se não fosse a Paixão de Cristo, nós ficaríamos esses 20 anos em que o teatro ficou fechado, sem movimento teatral nenhum na cidade, nenhum. Hoje, graças aos deuses, nós conseguimos inaugurar o Cine Teatro Marco Camarote, que, assim, é uma bonequinha, a bonequinha dos olhos de ouro, a gente é assim, lindo. Quem não viu, siga o Instagram, Teatro MC de Marco Camarote e Paudalho, e vejam o vídeo de como está o Cine Teatro de Paudalho hoje em dia, que está a coisa mais linda desse mundo, que foi inaugurado no final do ano passado. E agora, eu percebo, a gente percebe, né, falando assim, do hoje, eu percebo que com a abertura desse espaço, com a reinauguração desse espaço, a classe artística teatral, principalmente, começa a se reorganizar, começa a ter um outro olhar para poder ocupar aquele espaço. Por quê? Uma das coisas muito comentadas por todos esses artistas que vocês viram aqui foi:
Se a gente não se mobilizar para ocupar este espaço, ele vai acabar virando uma outra coisa. Porque como é um espaço de prefeitura, possa ser que torne-se um espaço mais político do que cultural. E daí a gente também está lutando para que esse espaço hoje não seja as pautas desse espaço não sejam ocupadas com eventos políticos, com eventos que não tenham relação com a área cultural. E outra coisa também, para não deixar passar, outra coisa que eu sustentando o teatro todo esse tempo foram as quadrilhas, foram esses movimentos todos que vocês viram aqui. Porque dentro das quadrilhas eram as pessoas que faziam parte dos grupos de teatro que foram formados lá, das oficinas de Marco Tomarotti, levavam o teatro para dentro das quadrilhas, com as encenações das quadrilhas, no frevo, o próprio Edésio, que é coreógrafo, ele faz porque é banda marcial, tem o CC, né, que é o corpo coreográfico. E geralmente o corpo coreográfico é só dança, mas em tese ele vai para uma dança que ele monta espetáculos dentro do corpo coreográfico. Então tem tudo isso, eles pegarem o teatro, usarem o teatro dentro dessas outras linguagens artísticas, o que ajudou também a manter o teatro vivo, os jovens sabendo o que é teatro. Mas, no geral, o teatro em Paudade sempre foi muito voltado, desde sua criação lá, desde os princípios, para um teatro mais religioso, para um teatro mais voltado aos folguedos populares, à cultura popular. Eu sinto até que depois que eu saí da universidade e voltei para casa, porque tem isso, né? É uma cobrança assim também que a gente sente, né? A gente quer a gente sente essa cobrança assim que é assim, voltem, mas voltem para casa para poder levar isso aqui para lá e a gente conseguir ampliar esse movimento. É que e a gente está muito performático, né? Vocês sabem que a gente está muito performático, tem muita coisa assim, volta para performance. E para a militância, de modo geral. E daí eu sinto que hoje eu tenho um grupo chamado Caça de Teatro, e a gente trabalha com performance, com essas coisas todas. Isso meio que choca, porque o pessoal não está acostumado ainda a ver esse outro tipo de fazer teatral. Na fronteira sempre Paixão de Cristo, Alto de Natal, ou então Mateus e Caterina, enfim. Quando não era religioso, era voltado ao popular. E hoje, quando a gente tenta trabalhar coisas mais voltadas para a militância, coisas mais sociais, assim, trazer a crítica, o povo meio que estranho, ou tem que entender o que está acontecendo ali. Mas o movimento hoje é esse, assim, o que temos de prática hoje é isso. Nós temos o teatro, uma tentativa de reorganizar o movimento teatral de Paudade. Temos o grupo Caixa de Teatro, que está trabalhando, que eu estou dirigindo, estou tentando andar com esse grupo, porque é muita coisa para fazer. É um teatro para coordenar, é um grupo para dirigir, é um ONG para dar conta, enfim, é muita coisa. Eu espero que hoje em dia eu sou a única pessoa formada em teatro de Paudade. Aí essa é uma coisa que, quando eu olho para frente, eu faço a minha perspectiva é que daqui uns 10 anos a gente já tem 50 pessoas formadas em teatro em Paudade, porque os meninos do grupo, ano passado eu dava aula de teatro na Casa da Juventude, eu tenho 10 alunos. Hoje eu dou aula de teatro, eu estou à frente do curso também no teatro, nós já temos 40 alunos. E todos muito interessados em fazer teatro, todos gostam muito, todos muito assim, com os olhos brilhando, querendo ocupar aquele espaço. Então, a minha perspectiva para o futuro é que daqui a 10 anos a gente tem 50, viu, Luiz? Uns 50, assim, formados ou ingressados na universidade, se formando. Hoje nós temos Vitória, que daqui a pouco se forma, temos Vini, que também é de Paudade. Viviana Bochar, Viviana Bochar. Ainda ali, quando eu tenho que depois Viviana. E assim, o que eu mais quero daqui para frente é que a gente volte mesmo, se junte, comece a formar grupo, comece a disputar, assim, pegar fogo, muita fogo de Paudade, com as disputas de grupo, que são uma delícia. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada a eles por esse panorama, muitas coisas que eu não sabia também. E também pontuar que a Paixão tem mais de 40 anos, eu acho. Isso. No Monte vai fazer 20, mas assim, no geral, desde que começou na igreja, depois foi para a rua, porque ela veio nessa crescimento, ela não começou no Monte. O Monte foi um espaço que a gente, enquanto movimento teatral, conquistou dentro de um bairro da cidade. A gente conseguiu reservar aquela área para dizer, não, isso aqui vai ser a Paixão de Cristo de Paudade. Aí foi meio que tombado, assim, a gente tentou se apropriou daquele espaço. E também pontuar que ele fez curso de teatro no CEP, né? Então é um espaço também de formação que formou muitas pessoas lá
mais na zona da mata, né? Mas isso não é interior. Na zona rural. Porque Paudalho é interior do mundo e Esteira é interior do Paudalho, que é interior do mundo. Então lá a gente tinha isso assim. Isso. O CEB é essa onda de onde o Lucas saiu, e lá é um centro de estudos de educação popular. Hoje eu sou secretário de lá. E a luta da gente sempre foi levar eles, né, e hoje nossa, levar cultura para as comunidades diferentes. Então a gente ofertava capoeira, dança, música, teatro, tudo que é linguagem artística a gente ofertava. E eu sou cria do CEB porque eu começo lá em 2013 com o curso de iniciação teatral, que não era nem um curso de iniciação teatral, não tinha esse nome. A gente ia para fazer recreação e certo dia disse, professor, o que é que a gente está fazendo? Eu disse, é teatro. Eu disse, nossa, teatro, eu adoro isso então. Dá para viver disso? Aí todo para mim assim. Aí, mas eu fui para casa e disse, não, se ele está aqui, o professor da gente não disse, então dá para viver disso, né? Eu fiz isso meu ofício também, todo mundo. Massa. E é isso, né? Porque a gente mais tem, né? Assim, no seguinte, esses grupos que fazem teatro, mas que fazem mil e outras coisas, né? Queria passar a palavra agora para a Jennifer e Vitória, de Santo Antão. Por vontade. Como é estranho voltar, né? É muito estranho voltar, é muito nostálgico voltar. E voltar com outra perspectiva, né? Eu chego sendo aqui apenas a matriz, que já estava ali desde 2011 trabalhando na área. Então eu chego aqui e eu vou dar embasamento do que eu vou fazer na prática. Então eu me retorno hoje como educadora, eu já estou atuando há um tempo, então é muito gratificante estar aqui, ter essa abertura para algo que é resistência, né? Teatro do interior sempre vai ser resistência. Quando a gente olha para o teatro que é feito aqui, a gente olha o teatro do interior, a gente vê, poxa, é muito diferente, e a gente está resistindo lá realmente. Vitória é um berço cultural assim, muito grande, um berço teatral também muito grande, e graças à Moschev, eu acho que a Moschev foi o que mais disseminou o teatro em Vitória, que formou público, formou artistas e criou novos grupos que continuam nessa formação. Então, tudo vai surgir com o Vidarte, né, que é o primeiro grande grupo de Vitória, que surge lá em 2016. Então, esses artistas tinham esse desejo de levar o conhecimento que eles conseguiram. Então, eles vão de forma completamente voluntária para as escolas públicas, vão dar aulas de teatro para as crianças. E o resultado desses espetáculos são apresentados na Moschev, que é a Moschev da Vitória, que tem apenas de caráter estudantil, para que esses artistas que estão nas escolas mostrarem seus trabalhos para a população. Só que, desde 98, que é quando surge a primeira edição da Moschev, isso vai se tornando outras proporções, porque quem era estudante foi se tornando profissional, e então a Moschev não consegue mais ser apenas estudantil, né? Mais uma amostra onde as escolas não levassem seus trabalhos. São os artistas que estão ali, que vão formando outros artistas que querem mostrar, que aprenderam profissionalmente com a prática, né? O teatro também é muito da prática. A gente fala muito da teoria, mas a prática nos ensina bastante. Então a Moschev, esse ano, está indo para a sua 28ª edição. E esse ano a gente retorna com um caráter estudantil de novo. Então a Moschev ela começa estudantil, ela toma proporções de outras cidades começarem a vir, então ela cria o estudantil apenas com mostra paralela, traz o seu profissional, porque você fazendo se torna um profissional também. Depois o estudantil não casa mais com o que a Moschev quer trazer, então fica só o profissional. E esse ano a gente retorna para as nossas origens. Então a gente está novamente com a mostra paralela estudantil, e a gente está indo para a sua 28ª edição de muita resistência e de muito aprendizado. Então, eu faço parte, eu começo a fazer teatro em 2011, a partir de quando eu entro no Máquina Teatral, que é comandado por Cleide Cordeiro, que é filho do Vidarte e é filho da Moschev. Então, a partir do que ele aprendeu lá, ele sente a inquietação, como tantos outros, de criar seu próprio grupo e fazer o teatro da sua maneira. Então é isso, a Moschev para mim era o berço de tudo, porque a partir dali todo mundo surge depois disso. Então eu acabo sendo filha da Moschev porque eu aprendi com quem participou da Moschev. Então a gente está desde 2011 com Máquina, eu estou desde 2011, o Máquina surge em 2008, 2009. E o Máquina ele começa como um grupo teatral, então ele ganha força em 2012, né? Tem seu primeiro grande espetáculo, que foi o Macho de Olhos. Eu estava lá, eu fiz parte.
E a gente está indo, por agora, além do grupo também como empresa, porque o teatro em si não é difícil você sustentar. Se você não dá subsídio para que seus atores tenham alguma fonte de renda, eles acabam saindo. Muitos grupos, infelizmente, em Vitória hoje acabam porque não tem apoio do poder público. Hoje conseguiu as leis de incentivo, né? Começou com o Albibank, a gente conseguiu a Paulo Gustavo, mas a gente não tem o apoio do poder público. Então, como é que a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta? A gente não tem o dinheiro. E faz tudo no bolso. Mas chega um momento que o hobby acaba sendo apagado porque você precisa pagar suas contas. Então, infelizmente, o teatro interior ainda sempre sem resistência porque a gente não tem de onde a gente tirar o nosso sustento. Então, o Magna ele resiste até hoje e eu digo assim que o Magna é o único grupo em Vitória que ele está nativa o ano inteiro. Porque de janeiro a dezembro a gente está sempre lá, a gente está sempre sendo visto. Seja de forma privada, a partir de alguma contratação, seja de forma a partir de editais, a Prefeitura de Vitória tem essa oportunidade no meio dos artistas, né, que essa nova gestão tem que olhar mais voltado para as artes, ou seja de forma completamente individual nossa, então a gente quer fazer o que vai fazer. É quando? Ok, a gente vive e faz e a gente vai levar. Porque não tem como a gente parar. É uma orientação que já ficou pra gente, assim, sabe? Então, tipo, eu preciso continuar, a gente precisa resistindo, então a gente vai pagar, a gente vai pagar. E a gente tá aqui, a gente continua. E eu espero, assim, que esses grupos retornem. De alguma forma, esses grupos consigam retornar. A gente continua fazendo, tem grupos que aparecem uma vez no ano, a gente continua sempre. Tem grupos que era muito grande, parou, porque vai saindo, fica um só ator, como é que você trabalha no meio de um ator? Chega um momento que você cansa. Então, assim, eu espero que a gente não consiga, de fato, ter esse apoio, para que não se perca. Então, Vitória começa lá em 96, caminhando, em 2025, tantos grupos acabaram, e a gente espera que retorne, né? Tem outros filhos da casa, né? Duval formou aqui, está no audiovisual. Tem Rafael Bernardo, que também caminha mais para o audiovisual, trabalhando com Duval. E eu espero que apareça mais gente de Vitória também para cá. Tem Isa, que está perto de se formar também, que é de Vitória. Está resistindo junto com a gente, também faz parte do Máquina. Então ela entende a luta que a gente tem de estar ali batalhando. Esse ano estou com 2 espectáculos na Mosteve. E é do bolso, é de resistir ali, porque a gente não consegue parar. Já o Cleide fala assim que o bicho no teatro mordeu. Depois que morde, a gente consegue desvincular. E se a gente se desvincula, a gente perde uma parte da gente. Então é isso. Tem muitos artistas que acabaram parando e a gente vê que perdeu o brilho. E é o que eu não quero fazer. Então eu venho para a Federal, eu me formo para ter um sustento. Mas eu nunca deixei lá. Sempre deixei muito claro com os meninos, né? E eu deixei o meu companheiro e falei assim, eu tenho minhas obrigações lá. Aqui eu vou fazer porque eu preciso de um diploma, preciso ter um emprego garantido ali para fazer aquilo que infelizmente não consegue me dar um retorno, né? Porque a gente não tem todo esse espaço. Mas eu espero que a gente consiga resistir e sempre resistir. Porque se a gente perder isso, a gente vai perder muita coisa, vai perder um pedaço da nossa história. É muito interessante saber que em Vitória tem um festival que está aí há poucos anos, porque eu conheci o Mosteve através de fevereiro, que você apresentar lá. Eu fiquei, não acredito, eu sou do interior, eu não conhecia. Então, muita coisa assim, que também não chega, né, para os outros. E é algo para se pensar, né? Então, agora eu vou passando para a palavra da Lucas Luiz, né, do Peixe de Carvalho. Bom dia, gente. Bom dia. A minha fala vai se misturar um pouco com a fala de Elis e a fala de Jennifer. Eu acho que a gente, falando do teatro interior, parece que a gente está sempre contando uma história parecida. Né? A gente tem muitos registros, né? Ao contrário do que eles falam assim no Paulo Dário, a gente tem muito registro escrito mesmo, documentado, do Teatro Caruaru. O primeiro registro que a gente tem de um grupo de teatro em Caruaru é em 1902, né, o grupo Sociedade Dramática. E esse teatro em Caruaru ele surge muito com isso que você falou, né, na igreja, os padres ali do século XIX e XX.
os temas muito religiosos, muito ligados aos povos indígenas, aos povos negros, à vaquejada, né, aos vaqueiros, aos sertanejos. E 2 anos depois, em 1904, surge a Trupe Dramática, e a partir daí vão surgindo muitos outros grupos, mas esses grupos eles vão surgindo e desaparecendo, né? É muito isso que Jennifer falou, assim, por falta de apoio financeiro e por, enfim, esses artistas terem que assumir outras profissões para poder se manter, os grupos vão surgindo e desaparecendo, só acontece até hoje. O grupo mais antigo que a gente tem atuante é o TEA, é o Teatro Experimental de Arte, que surgiu em 1962, 2 anos antes do golpe, e aí eles continuaram resistindo até hoje. E hoje existe o curso de interpretação teatral, eu acho que é um curso de iniciação teatral do SESC aqui, mas é um curso que forma artistas, forma dezenas de artistas todos os anos em Caruaru. O TEA, que foi criado ali por Argemiro Pascoal e Arara Marrocos, também surgiu o FETEAG, que é o Festival do Teatro do Agreste. Surge com um festival estudantil, e aí ele vai crescendo tanto, e hoje ele traz inúmeros espetáculos de fora do país, por exemplo. Então, pelo menos na minha formação, foi o festival mais importante, assim. Com esse festival do FETEAG, eu aprendi muito. Eu assisti a espetáculos que eu jamais poderia assistir na condição financeira que eu tinha. Então, é uma formação continuada, né, que o FETEAG vem fazendo. E aí, quando eu fui dar aula lá no TEA, Vitória citou, eu entendi que era uma luta anual, uma luta diária para a manutenção desse festival. Isso é muito triste, né? Porque é um festival muito importante, assim, para Caruaru e para Pernambuco como um todo. E aí, Fábio Pascoal, ele continua lutando todos os anos para conseguir dinheiro, para conseguir editar. O ano passado, se não me engano, não foi aprovado, por exemplo. Ele conseguiu, enfim, teve que manter o FETEAG com recursos próprios. E aí, enfim, isso é muito triste, é muito cruel. Mas depois do TEA vão surgindo outros grupos, e aí os grupos que a gente tem hoje, como eu falei, tem muitos registros. Então, por exemplo, tem o grupo Cena Aberta do SESC Caruaru, que também tem uma formação, né, a formação de iniciação teatral. E aí a gente tem o livro Cena Aberta, que tem um registro desde o início do grupo até os trabalhos mais atuais de 2019. E é um livro bem completo, assim. Acho que tem uma coisa em Caruaru de querer documentar muito, de querer documentar sempre o que a gente tem feito, o que a gente tem produzido. Acho que isso é muito importante, porque vai deixando esse legado, né, para gerações futuras. Também, no Caruaru tem uma presença muito forte de teatro nas escolas. Eu comecei no colégio interativo, mas praticamente todos os colégios particulares de Caruaru têm aulas de teatro, e os colégios públicos também, a maioria deles tem ali o Mário Sete, tem o Jesuína, tem vários colégios que apresentam essa coisa do teatro do teatro na formação, né, na formação educacional. Então, o Caruaru ele tem um movimento muito grande de artistas. A cena teatral do Caruaru é muito forte, a cena musical do Caruaru também é muito forte. Mas aí, enfim, eu estava me perguntando, depois que eu fui convidado para essa roda de conversa, eu estava perguntando, então por que, se desde 1902 Caruaru tem uma cena teatral tão forte, por que a gente ainda precisa lutar para se manter? Porque os grupos de Caruaru não estão nos grandes festivais do país. E aí eu fui perguntar para alguns colegas de lá, conversar. E aí a gente entendeu que, enfim, é claro que é um problema com diversos fatores, né? Tem a falta de financiamento do poder público, mas também tem uma coisa que Jennifer falou, que os artistas de Caruaru eles precisam se manter em outros empregos. Então, geralmente, o teatro feito em Caruaru é feito com contraturno, né? A gente tem grandes artistas, grandes atrizes, grandes atores de teatro. Tem Adriana Oliveira, Paulo Monteiro, Maria Alves. Mas essas pessoas, elas sempre têm que ter o teatro como uma segunda profissão, né?
Então, a maioria das pessoas que fazem teatro em Caruaru são professoras, mas a gente também tem arquitetos, a gente tem personal trainer, a gente tem pessoas que trabalham na prefeitura, enfim, são pessoas que tiveram que seguir outra profissão para conseguir se manter de teatro, para conseguir se manter na vida e fazer teatro no contraturno, né? Acho isso muito triste. E tem uma coisa também meio fofoca, assim, de Caruaru, que eu sinto que faltou um pouco o senso de comunidade entre os artistas, né? Acho que foi bonito ver aqui o documentário de Gil Vitória, porque eu entendi que tem um senso de coletividade muito grande, esse senso de querer passar para as novas gerações, esse senso de querer abraçar a arte, fazer com que essa arte se perpetue. E Caruaru tem um pouco uma coisa de competição entre os grupos. O Vitória também, né? Mas, cara, eu tenho muito. Eu lembro que quando eu comecei na escola, mas aí depois eu fui pro SESC em 2017. Eu lembro que tinha uma coisa de as pessoas do SESC não assistirem aos espetáculos feitos no TEA, por exemplo, e vice-versa. Ou então, enfim, o grupo de Gabriel Sá não assistiu os espetáculos, porque a gente também tem o FESTIC, que é o Festival de Teatro Infantil e Sketch de Caruaru, que acontece em outubro. E é muito massa, assim, é um festival que revela muitos artistas todos os anos, mas tem uma coisa de os grupos não se assistem, os grupos não se apoiam, e vão só pro debate para poder cruzar a perna e falar, né? Então, acho que tem essa dificuldade também, falta um pouco esse senso de comunidade. Acho que a gente precisa entender que, enfim, a arte teatral, ela é coletiva, ela é essencialmente coletiva, e se a gente não cuida dela, né, se a gente não rega, ela vai sumindo, ela vai sendo oprimida, ela vai sendo silenciada. Então, eu sinto essa necessidade eu sinto essa falta de união entre os grupos, assim, para a gente se juntar e dizer, não, vamos defender a nossa arte, vamos defender o nosso trabalho. A gente tem o setorial de artes lá em Caruaru, mas esse setorial está praticamente defasado, assim, está defasado porque as pessoas não vão para as reuniões, por exemplo. As pessoas não vão se colocar. E aí, se a gente não se une, se a gente não se coloca, se a gente não entende as nossas necessidades, o poder público não vai entender. Então, acho que é isso o segundo inteiro. Passar agora a palavra para Luiz Pereira Neto. Bom dia a todos, né? Então, a gente vai falar aqui agora um pouco dessa contextualização do teatro do interior a partir da visão de Limoeiro. Então, lá em Limoeiro, a cena teatral, assim como em todas as cidades, possui uma diversidade, sobretudo, na questão da sua produção. Então, vocês estão vendo que eu estou usando algumas coisas que eu gosto das coisinhas bem pontuadas, até porque a gente tem muita história para contar, partindo também da vivência, por exemplo, de Vitória, de Paudalho, que são cidades parceiras na produção teatral do Limoeiro. Então, enquanto a gente vê que Recife tem uma produção, nesse comparativo da capital, do interior, tem uma produção mais concentrada em polos, ou seja, a gente encontra nos bairros, teatros, grupos mais constantes. No interior, não. Limoeiro, por exemplo, tem uma cena cultural mais coletiva, onde existe a união de pessoas, a união de grupos, para que os produtos possam ser gerados, e a partir daí a cena mantém viva. Então, é uma manifestação bem homogênea e, sobretudo, também bem perene. Então, ela acontece assiduamente e continuamente. Quando a gente vai para o contexto histórico, a gente vê que o pessoal diz que não tem muitas vezes esse registro histórico que agora não tem ninguém. Lá em Limoeiro, por exemplo, a gente agora na Secretaria de Turismo, a gente começou desde antes, já tinha essa pesquisa, mas agora a gente efetuou de forma mais assídua essa pesquisa. Então a gente descobre ali que em maio de 1888, a gente tem o primeiro teatro de Limoeiro, que era o Teatro 11 de Dezembro, financiado por famílias que na época tinham recursos. E a partir daí, os livros citam que já tem um grande nome no cenário nacional. Fala o nome do decorador, Antônio Benedetudo, um nome bem complicado. Então a gente já vê que esse teatro, na época, realizava festas que comemoravam a abolição da escravatura. Então, Limoeiro, em 1888, usava o teatro para fazer essa comemoração
da abolição da escravatura. Então a gente segue nessa história e chega ali em meados de 1900, quando em Limoeiro surge um grupo chamado Dragões Limoeirenses. Então esse grupo Dragões Limoeirenses era voltado entre seus atributos com a produção teatral. E era formado por nomes dos altos nomes da sociedade de Limoeiro naquela época. Além disso, a gente descobre que esse grupo que discutia teatro, que vivia teatro, é responsável pela fundação, juntamente com outro movimento que tinha na época, que é o Gabinete de Leitura Machado de Assis, ou seja, um grupo voltado para o teatro, um grupo voltado para a leitura, se unem e formam o Centro Limoeirense, que é um clube de futebol, que é um dos mais antigos do estado de Pernambuco, e esse ano completou 112 anos. Então a gente vê aí que o teatro ele segue influenciando, nesse momento no Limoeiro, em outras áreas também. Quando a gente chega ali em 1930, a gente tem um grupo de teatro São Sebastião. Dentro do que a gente estudou, também era formado por sobrenomes da alta cúpula da sociedade naquele período. E esse grupo, a gente descobre em pesquisas que eles rivalizavam com um grupo lá de Vitória de Santo Antão, com o grupo Leopoldo Frois, da então cidade Santo Antão da Mata. Então nem era Vitória de Santo Antão, era Santo Antão da Mata. Então tinha essa rivalidade. Inclusive, o grupo, embora tenha essa rivalidade, se apresentava muito em Limoeiro e em Nazaré da Mata. É o que está com títulos históricos nos livros que a gente está comprando. Em meio a tudo isso, essa semana a gente descobriu uma outra informação, mais 100 anos, referência de ano. Então, a Associação Cultural de Limoeiro foi fundada no dia 18 de março, mas a gente não tem referência do ano. E essa sociedade ela era dedicada à biblioteca, ela surgiu como uma biblioteca, e a partir disso aí tinha diversos departamentos. Então, departamento de cinema, teatro, desportos, pesquisa científica e relações públicas. Então, mais uma vez, a gente vê que o teatro está inserido a partir de um leque de atuação e um leque de outras linguagens. Então, chegando no cenário mais atual, histórico, surge a Companhia de Eventos Leonardo, ali em 1987. Ela é uma das primeiras, a gente tem lá em Caruaru, o TEA, a Leonardo e, posteriormente, o Vidarte lá em Vitória. Então, dentro dessa região ali que pega Agreste, Zona da Mata, esses são os 3 grupos mais importantes e mais antigos que a gente tem registro. Então, como é que surge a Leonardo? A gente percebe na história que o teatro está muito ligado à religiosidade, onde os padres utilizavam o teatro para catequizar. Não foi diferente do Limoeiro, com certeza não é em outras cidades. Só que em meio disso aí, dentro do que a gente relatou aqui, existe uma pausa, e em 87, quando a Leonardo surge, ela surge do movimento estudantil. Então, a Prefeitura de Limoeiro, na época, ela realizou uma oficina voltada para a criação cultural. Então, a secretária da época, Inês Duarte, ela cria a oficina Vamos Brincar de Fazer Teatro. Dentro dessa oficina, ela trabalhava no teatro, mas também tinha esse projeto, as ações de música e as ações de dança. Infelizmente, o movimento de dança de Limoeiro é o maior que tem, isso a gente pode dizer, porém é o mais desorganizado que tem. Isso aí eu posso dizer com certeza, porque você não vê nenhum grupo de dança em Limoeiro. Eles não conseguem dialogar, se unir e levar para frente, mas é o maior movimento que a gente tem. Na época, a escola de música, as aulas de música, rendeu a criação de uma escola, que foi a Escola de Música Levino Ferreira, que teve à sua frente lá o Ivan Barros, um dos grandes músicos do interior pernambucano, era de Bom Jardim, naturalizado em Limoeiro, e a oficina Vamos Brincar Teatro, que era a linguagem do teatro. No final, todos os alunos, ninguém desistiu, é bom deixar isso bem claro, eram oriundos de escolas públicas, poucos de escolas particulares, se reuniram e fundaram a Companhia de Eventos Leonardo. O engraçado é que a conclusão da oficina foi com 2 espetáculos. A turma era tão grande que na época foi dividido. Então foi montado o Liberdade, final de Andrade, e a Princesa de Tapelotes, ou seja, um teatro físico e um de bonecos. E após a apresentação, a prova pública, foi perguntado: e aí, vamos levar para frente, vamos levar? Marcaram uma próxima reunião para acertar o nome dessas coisas, e foi dito: vamos para casa e pensem nomes para o grupo.
Então, no meio desse pensar nomes para o grupo, cada um veio com sua ideia. E daí surge a Companhia de Eventos Leonardo. É a sugestão de cada um que está no grupo, que fundou o grupo. Então, Leonardo significa limoeiro na arte. Então, Companhia de Eventos Limoeiro na arte. Então, a gente resume em Leonardo. Isso é um pouquinho desse contexto histórico. Deixa eu ver aqui algumas outras coisas importantes. A questão do apoio que foi falado aqui. Limoeiro, o governo municipal apoia o teatro da cidade. Então, desde 2009, hoje também acontece isso, os grupos de teatro, outros grupos culturais recebem uma subvenção mensal da prefeitura para que eles possam se manter e, ao mesmo tempo, obviamente, fazer com que a sociedade consuma essa produção cultural da cidade. Então, tanto a Leonardo, quanto a Alcântara das Artes, como a Caravana do Palhaço Felipe, alguns grupos de cultura popular, algumas associações de bairro que desenvolvem esse projeto de ações sociais com os jovens, mantêm o recebimento dessa subvenção. Uma curiosidade, quando o Leonardo surgiu, ninguém sabia que era teatro na cidade, assim, na história recente. Então, como era que o pessoal vendia? Além de fazer os cartazes à mão, todas essas coisas que eram uma história, não para contar uma história, eles vendiam teatro como se fosse novela ao vivo. Você podia vender o ingresso, mas diziam, você sabe o que é a novela? Não, conheço a novela. Então, teatro é a novela ao vivo. Então, foi assim que a gente começou, eu vi o pessoal lá, começou a cativar o público do teatro, que é um cativo, casa cheia, nas sessões, nos espetáculos. Com relação a essa questão de representatividade dos movimentos teatrais. A gente sabe que em Pernambuco tem a FETEAP, a ARTEP, a BACEP, tem o próprio satélite que representa os artistas, mas surgiu recentemente nos últimos anos a RIPA, que é a Rede Interiorana de Produtores e Técnicos e Artistas de Pernambuco, que ela surge com essa finalidade de fazer com que o interior pernambucano esteja representado nessas discussões. Então, tem André Chaves ali de Surubim e o pessoal do Caruaru, envolvido nessa rede, para que o Estado, através do interior, tenha também essa voz. Quais as principais práticas teatrais em Limoeiro? Então, a gente tem aí o Vamos Brincar Fazer Teatro, que surge lá em 87, e é um projeto que a Leonardo mantém viva até hoje. Então, esse ano, a gente realizou mais uma edição, ou seja, dentro do que a gente tem de história, é o único projeto de formação cênica voltada para a formação teatral, história de teatro, enfim, todas essas linguagens que sobrevivem até hoje. Então, é o mais antigo de Pernambuco que a gente tem registro. E uma curiosidade é que para entrar na Leonardo, você precisa obrigatoriamente passar pelo Vamos Brincar de Fazer Teatro. Então, todos que estão na Leonardo hoje, com exceção de 2 ou 3 que foram frutos do FECHEL, que é o Festival de Teatro de Limoeiro, todo o restante passou pelo Vamos Brincar de Fazer Teatro. É meio que uma lei dentro do grupo. Um outro ponto é a caminhada natalina. A caminhada natalina, ela surge antes mesmo do grupo. Um minuto. Surge antes do grupo, quando existia uma cantata natalina na cidade e eles pegaram isso e transformaram em teatro. Então, há 37 anos existe esse movimento. A gente tem a Paixão de Cristo lá, por exemplo, que é a única no estado a ser realizada ao vivo e com uma caixa italiana. Então, a gente já ganhou aí 4 vezes seguidas, pelo menos nos últimos anos, em primeiro lugar, com a nota máxima. Aí a gente já tem aí pelo menos umas 8 premiações do governo do estado. E, enfim, hoje a Leonardo, por exemplo, ela é utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, tem cadastro no CPC, tem registro na Ancine. Eu acho que é a única instituição do interior pernambucano, daquele eixo ali, que é registrada junto à Ancine como uma produtora e distribuidora de obras audiovisuais. A gente tem certificado de ponticultura, a gente é patrimônio cultural imaterial de Limoeiro, a companhia, e a caminhada natalina também é um outro patrimônio cultural imaterial de Limoeiro. Então, basicamente, é isso aí. O tempo acabou. Maravilha, né? Veio um grupo aí que está há 37 anos, né? Em atividade, sem parar. Enfim, parabéns para o grupo. Passar agora para nós para treinar, falar sobre Belo Lugar. Bom dia, gente.
queria agradecer muito, Vitória, por fazer esse momento aqui, porque eu acho que é um pouquinho do... transbordando assim, um pouco da minha pesquisa, para quem me acompanhou no período passado. Esse momento de estar compartilhando histórias e informações sobre os interiores foi uma das minhas motivações assim, para fazer minha pesquisa, que é o TCC. E apresentando o Belo Jardim, né, para vocês. Assim, Belo Jardim hoje ele tem 4 grupos, sendo 2 mais no viés pedagógico, que é o Instituto SESC e o Instituto Conceição Moura. E tem 2 que são teatro independente, que é o Coletivo Maré e o Coletivo Poeira. Eles são... A gente não tem... É isso, assim, acho que o compartilho de todo mundo, a gente não tem muitos dados em livros e em registros. Então, minha pesquisa acho que foi por aí, assim, tentando registrar a história dos grupos que hoje faz movimentar a cidade, a cena cultural da cidade. E aí eu registro um recorte que desses grupos aí é de 10 anos atrás até agora, né? Então, o grupo do SESC começou ali em 2015, 2014, 2015. E aí hoje a gente está em 2025, então tem um recorte bem interessante em relação à história desse grupo. E muito... Hoje a gente tem uma cena cultural, uma cena teatral em Belo Jardim muito movimentada assim, pelo Instituto Conceição Moura, que tem, acho que, umas 5 turmas de teatro com 10, 15 pessoas, adolescentes. Então, tem uma formação de público muito interessante, assim, que eles fazem aula, eles dizem assim, a gente aprende teatro assistindo teatro. Então, assim, acaba que eles fazem teatro. A cada final de semestre, eles fazem cenas, fazem peças, mas eles também produzem os festivais da cidade. Então, os alunos eles são engajados para tanto produzir quanto assistir os grupos da própria cidade. Belo Jardim não tem muito essa abertura de rivalidade, não. Assim, eles fazem... porque acaba que as mesmas pessoas que estão no grupo do SESC, por exemplo, dão aula no grupo do Instituto, e aí os adolescentes do Instituto assistem a peça do Coletivo Poeira, que é aberto ao público. A gente não tem um edifício teatral, tem o cine teatro, mas assim, a maioria, o uso predominante é de cinema. E agora está sendo usado como sala de aula, assim, sobe até o telão e o palco vira sala de aula de teatro. Mas agora, sim, acho que há uns 3 anos está sendo, de fato, apresentado, peça lá e tudo mais, mas não é um equipamento para isso, assim, especificadamente, é para cinema. E aí eles acabam que não tem espaço para rivalidade. Ou é eles, assim. Eles têm que se unir para fazer acontecer os espetáculos. Então, se um grupo não tem som, pede emprestado ao outro grupo para fazer som. Se o outro grupo não tem luz, pede emprestado ao SESC e o SESC dá esse apoio, assim. Claro que os grupos de viés pedagógico, que é o do SESC e o do Instituto Moura, eles têm um apoio de estrutura muito melhor do que os grupos independentes. Os grupos independentes eles estão ali trabalhando com editais, apoio que a gente não sabe qual, né? Mas o SESC e o Instituto eles têm ali um apoio de estrutura mesmo. Então, se precisa apresentar em outra cidade, eles dão transporte. Se precisa apresentar, vai passar um dia inteiro no teatro, eles dão alimentação. Fora, como é pedagógico, eles têm aquilo, tipo, isso aqui é o espaço de aprendizado. Então, usem o tempo de vocês, não para pensar em contas para pagar, mas para pensar em criatividade. Então, assim, eles dão o que os alunos precisam. Tem alunos que saem da escola e vão direto para o instituto. E aí eles dão a janta, o lanche, para poder as pessoas se sentirem o mais segura e o confortável possível para produzir ideias, criar ideias, assim, que é uma coisa que quando a gente tem conta para pagar, às vezes isso bloqueia. Assim. Então, são espaços pedagógicos e muito bem, que dão muito amparado, assim, estrutura para acontecer. Já os grupos independentes, eles têm um corre mais difícil, assim, que é isso,
ir atrás de edital, tentar contratação com a prefeitura não é. Eu achei muito curioso que eu falar agora que a prefeitura tem esse apoio para os grupos. Lá em Belo Jardim não tem muito, assim, eles estão conseguindo, desse ano para o próximo, um conselho dentro da Câmara para poder exigir isso, né? Exigir esse fomento, mas não é uma coisa que acontece corriqueiramente, assim. E aí é isso, o Belo Jardim, a cena de Belo Jardim, ela foi por muito tempo musical. Por muito tempo, o Belo Jardim é conhecido como a terra dos músicos. E aí hoje é muito diferente, porque hoje eu acho que a rivalidade acontece mais entre a linguagem de teatro com música, que é uma coisa difícil deles casarem. Mas aí, hoje, a expansão dos grupos teatrais da cidade é muito grande, assim, tipo, acaba que eu fico terra dos músicos mesmo, porque, assim, o teatro, ele é muito marcado, está muito marcado atualmente em Belo Jardim, com muitos projetos e espetáculos que acontecem ao ar livre para todo o público. Eles não conseguem, infelizmente ainda não tem, por não ter o edifício, eles não conseguem cobrar bilheteria. Então, assim, é tudo para o público mesmo, de forma social. E aí cada grupo, eles têm uma especificidade, né? Tipo, tem o grupo Maré, que é um grupo formado por mulheres. E aí as pautas dos espetáculos são pautas feministas, são um cunho social bem marcado, diferente do grupo Poeira, que trabalha com contação de histórias, trabalha com obras clássicas também para apresentar Belo Jardim uma poética diferente. E os grupos do Instituto e o do SESC, eles trabalham ali com improvisos, né, com cenas que acontecem, que foram criadas dentro da sala de aula e acabam sendo levadas para o público também. Acho que é isso. Obrigada. A gente tem ali, né, um tempinho para perguntas e eu queria começar perguntando. Não, eu vou fazer algumas perguntas e depois vou abrir um pouco, porque tem algumas curiosidades que eu quero perguntar aqui. Lucas, como tu vê que Caruaru, ele, de certa forma, por ser esse polo, né, de muitos grupos, e tem o FETEAG, tem terra, você vê que ele influencia as cidades interior, que estão ao redor dele, com esse movimento, e também como ele poderia, Caruaru, abarcar mais também essa cidade, né, para se ter movimento dela. Eu acho que sim, acho que Caruaru já influenciou muito nas cidades circunvizinhas, nas cidades perto, assim. Principalmente nos anos 70, 80 ali, em que tinha um grupo Feira, por exemplo, de Vital Santos, que viajou muito, acho que saiu do país, inclusive. Não sei se pode mas enfim, o grupo Feira foi um grupo muito atuante, então ali nos anos 70, 80, 90, o teatro de Caruaru estava explodindo, né? E aí isso com certeza respingou nas cidades vizinhas, assim. Mas hoje eu sinto que a gente tem muito mais uma troca do que uma influência, né? Por exemplo, Limoeiro tem essa cena de muito tempo, Vitória também, os grupos de Caruaru estudam muito para Masterf também, para o Fastel, que a gente foi também. Então, acho que está rolando muito mais intercâmbio do que uma influência de Caruaru sobre as outras cidades, não sei, acho. Jennifer, vamos falar mais sobre isso. E você está igual, você vai fazer o quê? Como é que Caruaru abarcar as outras cidades? Nossa, acho que a gente precisa começar a se abraçar primeiro para conseguir abraçar as outras cidades. A própria cidade precisa se abraçar para a gente conseguir aumentar esse abraço. Tem uma coisa interessante que o Festel, o secretário João Batista falou comigo, ele disse que o pessoal da Festel está querendo descentralizar o evento, né, e levar, por exemplo, parte da programação para Baldário. Então eu acho que isso é uma coisa interessante assim, das cidades pensarem como a Mosteve pode descentralizar, o Festel pode descentralizar, como o Baldário, quando tiver seu festival, sua mostra, sei lá, o que a gente for criar,
descentralizar esses movimentos para outras cidades, para a gente poder ter essa troca de grupos, de experiências, de tudo, sabe? Eu acho que isso é um ponto interessante, assim, um ponto de partida para a gente começar a descentralizar e juntar todo mundo. Só pegando essa deixa e complementando o que eu dissesse, por exemplo, a Leonardo, quando surge lá atrás, ela surge como uma referência no teatro e também tenta fazer isso em volta da região. Então, é só 10 minutos, então tem algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente começou Limoeiro pertencia a Igaraçu. Então, Limoeiro ia de Igaraçu até Taquaritinga do Norte. É uma área genuinamente grande. Então, por exemplo, quando houve os desmembramentos da cidade, a Leonardo teve um trabalho atuante em Taquaritinga do Norte, Passira, Vicência, Bom Jardim, Cumaru e Carpina. Foram cidades que a Leonardo desenvolveu ações lá, voltadas para o teatro, algumas peças, oficinas, enfim. É curioso dizer que em Carpina foi a única cidade onde a Leonardo atuou que não conseguiu fomentar nem deixar algo concreto no movimento teatral. Então essa é uma deficiência disso aí. Nessa questão da descentralização do festival, por exemplo, que é uma inovação. O festival, ele surgiu, o Festival de Teatro Limoeiro, ele surgiu lá em 97, com o intuito de formar novas plateias e revelar novos talentos. Inicialmente, apenas espetáculos de Limoeiro participavam, ou seja, o movimento teatral das escolas era grande, ao ponto de manter vivo o festival. Com o passar do tempo, a gente não sabe dizer o que foi que aconteceu, mas esse número foi diminuindo. E a partir do momento que houve esse número, a gente abre para que a cidade, a região também possa participar. Ela, inicialmente, era Festival de Teatro Estudantil de Limoeiro, ela perde o critério estudantil, mas não a característica. Então, até hoje, a principal mostra do festival é a mostra estudantil. Então, durante a semana, espetáculos adultos e infantis, obrigatoriamente vindos de oficinas de formação, universidade, enfim. E tem esse caráter estudantil, é o foco principal. E a gente criou a Mostra Paralela Nacional, que é para os grupos de companhias. Esse ano, por exemplo, já passaram pelo Festival Espetáculos da África, da França. Esse ano, a gente consegue, por exemplo, trazer espetáculos do Amazonas, do Ceará, de São Paulo. Inclusive, pela primeira vez, ele vai estar sabendo aqui que vai estar indo para lá um espetáculo de Limoeiro e um espetáculo vindo de São Paulo, se eu não me engano. Ceará, vai Ceará. Para lá, para Paudalho, o festival está fazendo essa descentralização e vai estar levando para lá um espetáculo do Ceará e um de Limoeiro, justamente tentando voltar com essa cena de Paudalho, que era uma cena forte. Inclusive João Batista, que apareceu no vídeo, era um dos parceiros da Leonardo, na época, né, quando surge, nessa produção e nessa vivência teatral. Então, com base nisso, com o grupo Paudalho, a gente está tentando fazer com que Paudalho reviva esse momento, justamente alcançando isso aí. Por exemplo, uma outra curiosidade também, Limoeiro, quando a FETEAP surge, que é a primeira instituição representativa da classe, Limoeiro foi a primeira sucursal que existiu da FETEAP no interior. Ou seja, só existiu uma e ela foi Limoeiro, a linha em 1993, 97. A FETEAP abre uma filial, uma regional, no interior, justamente para tentar fazer com que o interior ganhe essa força nas discussões da produção teatral do Pernambuco. Deixa eu só... Uma coisa que eu pensei enquanto eu estava explicando o Vinícius, é que festivais em si, eles têm uma abertura muito grande para isso acontecer. Se você está em câmbios entre uma cidade e outra. Em Belo Jardim aconteceu semana passada o Festival Lagoa do Capim, pelo Sesc. E foi um festival que teve, no último dia, uma vivência com os grupos que participaram de toda a programação. E isso foi muito interessante de ver, assim, tipo, tinha grupo da gente, Recife, né, de Recife, tinha grupos de Belo Jardim, tinha grupo de Petrolina, e aí, tipo, cada grupo foi compartilhando jogos teatrais com o restante do pessoal, assim. E acabou que virou uma aula de teatro prática, com os grupos de diferentes lugares. Assim, eu achei que é uma ideia muito interessante de consumir, assim, para a gente entender que não é só influenciar, mas é conhecer. Eu acho que a gente precisa conhecer grupos de outras cidades, para depois a gente tomar como referência, ir atrás, porque eu acho
Aí eu pensei que realmente o festival ele é um mecanismo, é uma ferramenta muito legal para se usar nas cidades, para esse intercâmbio, assim, pensando como produtora cultural, por exemplo. Isso é interessante a gente começar a ver o quanto os festivais são importantes dentro das cidades, até para fazer isso que você está sugerindo, assim, tipo, transbordar os trabalhos em outras cidades. Acho que agora a gente pode abrir para o público, né? As perguntas. E vamos lá. Pode levantar a mão. Primeiro, eu queria agradecer a Teatro do Vitória, que eu acho que teve uma força muito grande para que isso acontecesse. É muito importante a gente, a universidade, abrir espaço para ouvir o técnico. Até porque chegou, meu colega chegou há poucos anos, e já percebeu a quantidade de alunos que a gente tem no interior, né? Cada vez mais alunos. E a gente, pelo lado de cá, não acompanha, não consegue acompanhar direito o que acontece. Isso é muito impressionante. Eu trabalhei na TCC dela, assim, são 200 quilômetros, mas parece que são 2.000 quilômetros. E a gente não consegue chegar. Isso para mim ainda é um mistério, sabe? Porque as coisas não circulam mais. A pergunta que eu vou fazer, geral, é que a gente, a sua cultura, que é o principal mecanismo de força da cultura, há alguns anos começou a pontuar projetos do próprio interior, ou de projetos da capital, de pessoas do interior. Isso me parece que é um caminho promissor. A pergunta que eu faço, você já começou a perceber isso? Chegou em você lá na cidade de vocês já em projetos de recursos com cultura, já com esse carinho, porque isso é uma política também afirmativa. Eu dizer assim, olha, a cultura do Estado, não é uma região metropolitana. E a cultura precisa circular. Isso começou a fazer efeito, vocês percebem. Luiz, antes de entrar na resposta, eu estava comentando com o Vitória sobre isso. A dificuldade que é para a gente, dentro da universidade, ter conhecimento dessas práticas que fazem parte da nossa vivência. Porque, por exemplo, eu não tinha conhecimento do Festel, eu sou de Paudade, cidade que é próxima, quase vizinha do Moeiro. Eu tive conhecimento da Mosteve aqui na Universidade com Rosa de Jennifer. Porque Jennifer é problemática. Então eu comecei a ter conhecimento dessas mostras e festivais aqui na Universidade com Jennifer, em Paudade agora, no meu conhecimento, conheci o pessoal que foi lá, depois que inaugurou, apresentar, fazer a inauguração, porque como nós inauguramos o Teatro de Paudade com um grupo de uma cidade vizinha, porque Paudade não tinha grupo, não tinha espetáculo, não tinha, enfim. Aí a gente inaugurou com o pessoal lá do Limoeiro, aí foi quando eu tomei conhecimento do Festel, final do ano passado. E eu já estou formado há 3 anos, assim, fazendo teatro a vida toda. Aí, o que eu estava questionando com o Vitória também era, a gente, enquanto universidade, precisa começar a trazer para a universidade, dentro das disciplinas, coisas que façam os alunos irem até os interiores conhecer esse trabalho. Porque, por exemplo, a gente aqui na universidade, a gente vai para quais são? Palco giratório, vai para tudo que tem aqui no centro, sabe? Mas não conhece o que acontece em festival de mostra, que é tão rico, que é tão forte nos interiores. Então, eu acho que esse também é um lugar da universidade começar a pensar esse lugar de o que é que eu, enquanto professor, o que é que a gente, enquanto curso de teatro, pode fazer para fazer com que os estudantes se desloquem até esses lugares, para conhecer esses festivais, para fazer as resenhas críticas, para fazer relatório, para fazer isso, fazer aquilo, e a partir disso disseminar esse conhecimento que é tão rico e tão potente nos interiores. E sim, todas essas políticas afirmativas que estão sendo colocadas nos editais estão fazendo efeito, estão surtindo efeito, pelo menos em Paudade já chegou, não enquanto teatro, mas enquanto cinema, enquanto áudio, enquanto artes visuais, enquanto dança, chegou.
E para a gente também, e ajuda a gente também, enquanto produtor cultural, a levar o nosso trabalho, que é isso também ajuda a gente a tirar o nosso trabalho da cidade, porque dá todo um suporte para que a gente possa viajar para o sertão, para que a gente possa viajar para o Agreste, para outras regiões do estado. Então, sim, tanto as políticas afirmativas de gênero, de raça, quanto essas de regionalização estão fazendo efeito, estão surtindo efeito. A gente percebe na prática, assim, quanto o produtor cultural, como a professora que está apontando, que está mostrando, pelo menos em Paudalho, assim, que chegou forte. Tanto chegou, quando saiu, assim, porque os produtores de Paudalho hoje conseguem lidar, pegar suas produções audiovisuais, de teatro, e circular na zona da mata, ou levar para o Agreste, ou ir para o sertão, ou ir para outros lugares, disseminar esse conhecimento que está sendo feito lá em Paudalho. E eu não sei, mas eu acredito que, de forma geral, está funcionando assim, e eu sigo isso em Paudalho. Também, eu sinto que está chegando nos interiores. Eu tenho mais registro de escada do que de Caruaru, porque a gente está com o Giovana no grupo, e Giovana está muito atuante nos editais, ela está com todos, ela pegou todos. E aí ela, enfim, porque ela conseguiu, junto com o Balé Cultural de Escada, formar uma equipe de escrita, né, de projeto, que a gente sabe também que é um trabalho exaustivo, né, escrever projeto, enfim, adequar as regras dos editais. Por exemplo, para Caruaru, eu sinto que é uma dificuldade, porque, como eu falei, a maioria das pessoas trabalha com outras coisas e faz teatro por conta turno, né? Então, que tempo é esse? Enfim, para escrever projeto e tudo mais. Mas, ainda assim, como eu te falou, é algo, né? É uma coisa, só que precisa dessa formação também de escrita de projeto, enfim, essa união das pessoas para formarem uma equipe para escrever projetos, para que esses aportes cheguem com mais força, né, por lá. Eu acho que, puxando um pouco do que você falou agora, em Belo Jardim acontece muito, está acontecendo, né, de eles conseguirem ter os editais, isso está realmente acontecendo na cidade, mas eu acho que por ser um edital público, né, e aí eu acho que falta um pouco da prefeitura, falta um pouco do Estado, do poder público, assim, de apresentar formações para as pessoas conseguirem estar nesses editais, assim. Porque o conhecimento que eu tenho é que os próprios grupos, eles uma procura individual dos grupos de ir atrás dessa formação, porque pela prefeitura ou por outros caminhos não tem. E aí eu acho que isso se torna um pouco mais difícil, assim, tipo, eu sei que a gente abriu agora, né, a regionalização e tudo mais, mas tá, e as pessoas da cidade, elas conseguem escrever esses projetos, elas conseguem, e elas estão passando, porque assim, tá chegando, mas essa formação, ela isso que você falou, é muito difícil, né, a gente escrever projeto e ter noção de planilha financeira, tudo isso acaba prejudicando, a falta disso acaba prejudicando essa entrada nesses editais, assim. Aí eu acho que é uma coisa ligando a outras que falta, né? Uma formação para os grupos. Apesar de saber que Belo Jardim, eles estão correndo atrás e estão se dando bem, assim, mesmo que lutando muito. Mas ainda assim, eles estão conseguindo um número bem expressivo, assim, de pessoas que conseguem os editais e conseguem rodar o trabalho, tanto da cidade quanto em outras cidades, assim. A gente percebe que os editais e as políticas públicas são os caminhos para que o movimento teatral em si possa desenvolver. Lá, por exemplo, a gente sente que essa questão da capacitação para a elaboração do projeto, até porque cada edital tem uma especificidade, tem uma exigência a mais, enfim, cada um tem sua particularidade. Lá, a gente, por exemplo, em 2007, 2008, 2 anos seguidos, a gente ganhou o prêmio Miriam Muniz de Teatro, que é do governo federal, onde a gente montou o nosso primeiro infantil, montou um espetáculo chamado Quixote Nadas, com os Aventuras Sertanholas, mas foi o nosso primeiro prêmio a nível nacional. Então, quando a gente vem para a questão do futuro, a gente percebe, assim, como os meninos disseram, essa questão da circulação dos trabalhos, mas existe aí um ponto importante a observarmos. Eu sou da capital, eu tenho meu grupo na capital, mas eu conheço ele lá em Caruaru, que é interior, eu conheço ele lá em Paudalho, em Vitória. Eu utilizo eles para o meu projeto da capital. Mas, de fato, essa ação vai chegar na capital? Vai chegar no interior? Então, como fazer que essa estratégia
seja detectada nos projetos. Então, eu acho que é um ponto aí que precisa ser observado. Mas a gente sente que com essa... Eu acho que antigamente, quando Eduardo Campos era governador, se discutia muito a questão da regionalização, que era um fundo cultura regionalizado, ou seja, o interior ia ter o seu próprio edital, um recurso próprio. Aí sim, o interior ia disputar entre si, Zona da Mata, Agreste, Sertão. O recurso da capital ficaria na capital, só para a capital. Aí eu acho que seria um pouco mais justo, porque se o interior quisesse contratar ele lá de Recife, contratava, mas ele poderia contratar só gente do interior e o dinheiro estaria, de fato, os projetos estariam circulando tanto no interior como na capital. Mas eu acho que esse ponto, dessa estratégia de conseguir, de puxar os profissionais do interior e botar nos projetos da capitais para ganhar os pontos, aí eu acho que é um ponto a se observar. Bom dia, eu sou o Gil. Pessoal de mim, queria entrar um pouco nas práticas. Acho que, em termos de perspectivas, acho que a gente tem que pontuar aqui a importância da política nacional Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo, nessa perspectiva da gente pensar de maneira mais sistemática a distribuição das políticas públicas no Brasil. É um dinheiro que sai do governo federal, é canalizado a partir do Estado e chega até os municípios. Então a gente sabe que muitas vezes as políticas municipais, elas são muito mesquinhadas, a gente discute pouco. Assim, que relação enquanto fazedores de cultura nós temos com a nossa prefeitura. O que a prefeitura está fazendo para a cultura, com política pública de cultura? Não é? E aí a gente sabe principalmente que a prefeitura é onde está a carne da cidade. Quem está, por exemplo, no grande centro urbano, sabe como é o cão transporte público. Tipo, pegar o transporte público é um diacho, que o teatro está fechado, que não tem política pública de formação. Então, onde é que está a prefeitura atuando na carne da cidade? Falando isso porque acho que é um ponto importante para a gente discutir qual é o orçamento que a gente tem nas nossas cidades, quais são as políticas que existem nas nossas cidades, o que é que o prefeito, a prefeita, quem é a Secretaria de Cultura, onde é que isso se move. Acho que a gente costumeiramente no Brasil, a gente olha pouco para a figura do município, porque é uma figura politicamente muito mesquinhada, principalmente quando não é no capital. Acho que esse é um ponto. E o outro, que eu fico muito curioso, que eu penso assim, por que eu faço teatro assim, estando aqui? Então eu penso assim, o que é que tem no meu teatro que isso acontece porque eu sou uma pessoa de Limoeiro, de Baldalho? Então eu queria saber um pouco de vocês, assim, dessa consideração, que acho que tem um olhar sobre o que é próprio e o que é potente, que muitas vezes a gente não conversa. E aí eu queria falar sobre poética, sobre o modo de fazer. O que é que vocês identificam para além da perspectiva política? E uma pergunta para a Vitória, que eu acho importante, aproveitando que tem muita gente aqui, é que o Doc ele fala muito sobre sexualidade. E aí eu queria discutir mais estruturalmente, numa perspectiva mais estrutural, o que é que leva a gente pensar assim, teatro é lugar de viado e puta, é uma coisa que muitas vezes vai sendo repetida, que a gente vai escutando. Eu queria saber como é que você, dentro do teu documentário, escutando essas pessoas, desde uma perspectiva política e estrutural, a gente pode um pouco pensar esse senso comum, esse lugar comum. Quem começa aqui? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, através desse documentário, né, eu teve muito mais gravação do que foi, pro final. E teve muitas reflexões durante a gravação dele, né? Tem uma pessoa que falou: por que será que a gente é valorizado, a gente é colocado à margem e a cultura também? Então, quais são esses empregos que são nos dados? Então, acho que tem muita essa relação do que eu estou fazendo aqui com o documentário, de realmente enxergar esse grupo como na margem, né? Tá, assim, na margem, e não possibilitar
políticas que sejam dignas, né? Tanto com a cultura. Mas é algo que eu venho refletindo muito, assim, sobre. Porque o que me fez fazer esse documentário realmente é enxergar isso, assim. É um grupo majoritariamente presente. Como isso acontece? Por que isso acontece? Acho que não sei responder isso. Mas eu acho que é um lugar que traz mais liberdade. Realmente. E não sei mais se alguém quiser responder, falar alguma coisa. Vamos lá, responder as perguntas, né? Enfim, partindo a partir dessa vivência. Então, lá em Limoeiro, por exemplo, a gente tem uma vivência do teatro, tanto nas escolas, em projetos sociais, que ajudam a contar e ajudam a formar esse cenário. Quando a gente vai assim, para a linguagem, para a construção da cena, espetáculos, vivência do elenco, a gente percebe duas características distintas. A gente tem a Leonardo, que é o grupo mais antigo da cidade, onde ele trabalha com uma diversidade nas suas produções. Então, a gente tem espetáculos voltados para a cidade em si, né? Para a história do povo, para a religiosidade, para a feira, para a zona rural, para a memória coletiva. Então, isso aí é uma das vivências da cidade em si. Quando a gente parte para os grupos, a Leonardo ela trabalha não só com a cultura popular, mas com temas políticos, ecológicos, com temas religiosos, com temas históricos. Então, ao longo da nossa história, a gente tem aí 2 saraus, 15 espetáculos, das mais variadas das linguagens. De Ariano Suassuna a Silvio Roberto, que escreveu sobre Don Quixote. Então, a gente tem essa diversidade. Quando a gente vai para o Galpão das Artes, que já é uma dissidência da Leonardo, a Leonardo tem 37 e o Galpão tem 25. Então, a gente percebe que o Galpão também tem essa diversidade, porém, eles focam muito na produção da cultura popular, muito ali a partir de Ariano Suassuna. Então, basicamente, esse é o perfil dos grupos dentro desse universo do que o ator trabalha, do que os grupos trabalham ali no Limoeiro. Quando a gente vai para a questão das políticas públicas, o Limoeiro hoje, a gente costuma dizer que nos últimos 20, 25 anos, o movimento teatral foi fundamental para fomentar a política pública da cultura de Limoeiro. Então, a gente teve no passado Fábio André, que foi diretor de cultura. Posteriormente, a gente tem Radamés, que passou 8 anos como secretário de cultura. Depois eu assumo também como secretário de cultura durante a criação da Lei Aldir Blanc. Sou eu que faço a primeira execução da cidade. O primeiro recurso sou eu que repasso para os artistas da cidade. E hoje, por exemplo, a gente tem na pasta uma advogada. Então, você vê que tem uma quebra ali, mas você vê que nos últimos... Isso aí, eu estou falando desde ali de 2000 para cá. Então, o teatro tem uma função fundamental nesse desenvolvimento das políticas públicas. Então, hoje a gente tem Conselho de Cultura, a gente tem Plano Municipal de Cultura, a gente tem Fundo de Cultura, tudo funcionando direitinho, recebendo os recursos. Não está recebendo dinheiro da prefeitura, mas está tudo lá esperando outros recursos fechados. Mas a gente tem o CPF, né, o Sistema Nacional de Cultura, montado lá e apto para beneficiar o artista. Né? Dever de casa está feito. Com certeza. Em Vitória, mudou um pouco com essa gestão, né? Então, essa gestão, o Paulo Roberto, ele trouxe muitos editais de ocupação. Então, Carnaval, São João, ele abre editais para todas as vias artísticas, seja a música, o teatro e tal, para que os artistas se inscrevam para que possam participar da programação das festividades da cidade e receber por isso, né? Então, mas antes não tinha essa visão de dar subsídio para abrir oportunidades para que os artistas também participassem das festividades. Muitas prefeituras estão preocupadas em gastar bilhões com artistas de fora e não valorizam aqueles que já é da casa. Então, com as leis de incentivo, Paulo Gustavo, de Blanc, fez com que os artistas, nesse período da pandemia, principalmente, quando surge, conseguissem sobreviver, porque a gente estava tudo parado, não tinha para onde ir, então esse dinheiro fez que a gente sobrevivesse. Então, Vitória, ela continua recebendo, né, essa lei de incentivo, a gente conseguiu cumprir com todos os requisitos necessários, então a gente recebe esse dinheiro, tem muitos artistas fazendo projetos, mas também é um pouco complicado, por quê?
Antes, a Secretaria de Cultura era muito à parte. Então, com essa nova gestão, a gente tem os artistas que é mais próximo a gente consegue chegar, a gente consegue comunicar. Mas qual a gente questionou nesse último edital, quem é que está fazendo a curadoria? Quem é que está lendo os projetos que são aprovados? Porque, por exemplo, um projeto que fala sobre a história da cidade, ele não foi contemplado porque disseram que ele não trazia nenhuma questão cultural para a cidade. Como assim? Se é um projeto, um texto teatral, uma peça que fala sobre a história de Vitória, desde o seu surgimento até os dias atuais, como é que a curadoria viu aquilo como sendo algo benéfico para a cultura da cidade? Então, foi o que a gente questionou. Quem é que está passando por esse empenho para, de fato, aprovar certos projetos e reprovar outros? Então, um projeto que fala sobre a cidade foi reprovado, enquanto a oficina de maquiagem foi aprovada com valor ali que foi o mais alto, foi de 15 mil. Então, quem é que está fazendo isso? O dinheiro está lá, o dinheiro é para os artistas. Mas quem são os artistas que estão sendo contemplados? Porque tem artista que só surge quando o dinheiro aparece. É o ano todo, ninguém sabe quem é, mas quando o dinheiro está ali para ser distribuído, aparece um monte para receber esse dinheiro. Então, Vitória está assim, né? A gente está lá brigando, né? A gente briga bastante. E sobre o caráter de Vitória, Vitória tinha a Paixão de Cristo, não tem mais, né? Por essa questão de fazer os grupos. Então, tinha a briga, né? Era a Paixão de Cristo da Matriz, que era feito pela união, unificação de todos os grupos, então que faziam os artistas fazendo a Paixão de Cristo, e tinha nosso livramento, que era o pessoal da igreja, né? Então tinha essa rivalidade, mas infelizmente acabou, a Paixão de Cristo de Vitória não tem mais. Mas o público, os teatros feitos em Vitória é um teatro não tão performado. Está vindo a performance hoje em dia, porque, querendo ou não, os festivais têm esse caráter agora, né? Traz as pautas e tal. Então, os grupos estão meio que se modificando para se encaixar. Mas a gente sempre montou textos mesmo. Então, é texto ali, com 20 pessoas em cena. A gente gosta de gente em cena. E também tinha uma diferenciação. Tem uns grupos que vai apresentar para ter o seu retorno financeiro e tem uns grupos que é para festivais. Então, o grupo de festival ele vai ter um outro caráter. Então, não que o outro não tenha um estudo, mas tipo assim, aquele ali tem por obrigação trazer um teórico para provar uma comissão julgadora que ali sim tinha atores e atrizes, porque tinha muito em Vitória. Sou ator e atriz que faz peça dramática. Eu, que comecei no infantil, continuo infantil até hoje, eu não sei se o pessoal não foi com atriz, sabe, porque eu fazia só infantil. Eu fazia um espetáculo que está pagando alguma coisa para mim. Ou eu ia fazer um espetáculo comercial. Então tinha essa briga em Vitória, né? Não, fulano é ator, atriz de teatro comercial. Gente, a gente tem que receber também por isso. Não dá pra gente ficar só no festival, só levando... Não, a gente tem que receber por isso. Se a forma que a gente tem de ganhar dinheiro na nossa arte é montar um espetáculo que seja vendável para o público, a gente vai fazer. Mas não quer dizer que ali não tem um estudo, não tem uma preparação, não tem uma educação por trás disso. Hoje em dia não tem mais grupo, né? Então o grupo que ficou, o grupo comercial, que está botando dinheiro no bolso, que é o que sustenta a cidade ultimamente, é o que dá a voz à cidade. É muito triste ter a Mocheca esse ano com vários espetáculos de fora. A gente vai ter no Janeiro, vai ter os da região. E só tem 2 espetáculos de Vitória para o meu grupo. Um infantil e um adulto. O espetáculo de Vitória, que não tem grupos de Vitória, porque acabou tudo. Então, assim, é triste, né, se chegar nesse ponto. Então, a gente espera que esses grupos consigam voltar, né, a partir de mais incentivos, né, que eles consigam, a partir desses incentivos públicos, retornar suas atividades de alguma forma. Eu acho que o que você falou, Gil, acaba trazendo assim, quem é a Secretaria de Cultura, né, desse município? Quem dá nome aos bois, eu acho. Em Belo Jardim, eu fiz a minha pesquisa e eu fui atrás, assim, toda vez que eu entrava em contato com o grupo dizia, mas a prefeitura não ajuda lá, mas a Secretaria de Cultura não... Aí eu falei, então, fala até da porta da Secretaria de Cultura. Aí quando eu cheguei lá, eu perguntei o que estava sendo feito, o que era que fazia para a cidade. E aí ela começou dizendo que era um projeto bem recente mesmo, de fazer esse mapeamento de artistas locais da cidade, né? Ter um cadastro dessas pessoas nesse site para que
o que acontece muito em Belo Jardim é a gente faz um evento e contrata com o apoio de outra pessoa, assim, tipo o grupo do SESC a gente dá a estrutura, o grupo do SESC apresenta, mas não pode pagar. Não tem contratação de cachê, não tem. E aí isso é um problema, porque aí os artistas locais eles não recebem, só porque estão recebendo uma estrutura de um evento, tipo, tá, e o meu cachê, e eu recebo o quê, né? E aí ela falou que a intenção desse mapeamento e desse cadastro era para tentar solucionar isso, assim, de fato, quando tiver um evento, porque eles estão fazendo agora uma vez por mês um evento cultural numa praça. E aí, uma vez por mês, eles vão lá nesse cadastro, pegam um artista local e de fato, contrata e paga, faz a contratação desse serviço para apresentar na praça, sabe? E aí, eu acho que é uma solução, de fato, de tipo, trabalhar com as pessoas, artistas locais, e ainda assim conseguir pagar eles de uma forma digna, que em Belo Jardim isso não acontecia, assim. É um projeto bem acho que está, uns 4 meses acontecendo, e que o mapeamento ainda continua na cidade, não está fechado ainda. Que eu acho que soluciona um pouco isso, assim, do que a prefeitura está fazendo, de fato, dentro da cidade, para ajudar, né, a classe artística, assim, ajudar não, de integridade mesmo. Eu acho que sobre o caráter assim, do grupo, dos teatros em Belo Jardim, acho que eles trabalham muito a partir do brincante, né? Tipo, as poéticas brincantes, assim, e a memorização da cultura em Belo Jardim. Então, tem muito a poética de ouvir pessoas da cidade, ouvir pessoas e transformar aquilo em narrativa. Então, as mulheres, o grupo Maré, que é o grupo feminino, elas escutam as mães, as vozes, vão lá dos idosos, escutam as mulheres idosas para trabalhar essas histórias dentro de cena. Eu acho que é uma poética bem sensível e bonita para Belo Jardim, sabe? Acontecer assim. E uma coisa que eu acho que a gente devia aprender é que os grupos se juntaram para ter uma sede em Belo Jardim. Então, eles dividem o aluguel e nessa sede eles ensaiam e eles guardam seus cenários, trabalham, tem uma salinha de costura, então eles trabalham as figurinas, trabalham as máscaras dentro daquela sede. E é um ambiente que eu até perguntei qual a importância disso para vocês. Eles falaram, a gente está na rua, a gente não está desprotegido, a gente pode ensaiar até 10 horas da noite. É uma sede, não tem nome ainda, mas é uma sede coletiva, eles chamam a Casa Coletiva. Casa Coletiva, que os 4 grupos, eles dividem o aluguel para estarem lá ensaiando e dividindo. Acho que a gente podia aprender um pouco isso. Aí só queria dar nome aos bons também, porque daí eu acredito que a partir da política partidária a gente consegue muita coisa, a partir das políticas a gente consegue muita coisa. E o Teatro de Igualdade passou quase 20 anos fechados por negligência do poder público, né, dos prefeitos que antecederam a gestão anterior, que foi a que inaugurou o teatro. Então, Marcelo Gouveia foi o prefeito por 8 anos, e no segundo mandato ele disse que não saía da gestão sem entregar o teatro para a cidade, e assim ele fez. Marcelo Gouveia também vai se candidatar, vai se candidatar a deputado federal, então é uma pessoa para a gente votar, apoiar, porque é uma pessoa que se comprometeu, pelo menos já empolgado com a causa do teatro, e disse, não, o movimento não pode mais continuar do jeito que está, se comprometeu a entregar o teatro, entregou, elegeu a prefeita que a gente tem, que está comprometida em manter aquele espaço de pé e funcionando. Então, assim, em relação ao poder público, a gestão que antecedeu, que foi com Marcelo Gouveia, que a gente tem que é o da educação, nós temos um retorno bacana, assim, no sentido de fazer com que aquilo esteja funcionando. Nosso secretário de Cultura, João Batista, que tem sustentado a Paixão do Cristo aí por mais de 20 anos, está lá também dando uma força, dando apoio, pressionando para que as coisas do teatro saiam, funcionem, para que o material do cinema chegue. E eu vou falar da segunda pergunta que tu fez, do caráter, assim, mas não mais o caráter da cidade de forma geral, desde lá, desde que a gente conhece Bichão, sempre foi o religioso, aquela coisa toda. Mas falando do individual, assim, quando eu saio da universidade, que eu chego em Paudade, eu digo, não, mas não dá para fazer teatro religioso, mas não chega.
chega, não aguento mais falar de Pastor Cristo, não aguento mais falar de Alto Natal, não aguento mais falar de nada disso. Então, assim, vamos procurar como os outros para poder trabalhar teatro dentro dessa cidade. E quando eu fundo o grupo, assim, lá em Paudalho, com os meus ex-alunos do ano passado, da Caixa de Juventude, eu digo, vocês querem falar sobre o quê com o teatro? O que é que vocês querem com isso aqui? Porque eu sabia que eu não podia falar sobre teatro religioso, então eu já descartei essa possibilidade de cara. Então eu já meio dispensado nisso. Eles também não são religiosos, porque os meninos que estão envolvidos com a arte lá de forma geral não são religiosos. Vocês querem falar sobre o quê? A gente quer falar sobre a realidade da gente na periferia, a gente quer falar sobre racismo, sobre machismo, sobre homofobia, sobre... Pronto, então vamos começar a construir e trabalhar a partir disso. Foi por isso que na minha fala eu disse que o pessoal olha até estranho, assim, quando a gente está no meio da rua apresentando, porque a gente está apresentando no meio da prefeitura, no meio das igrejas, nas praças, a gente está no meio da rua fazendo lá performance o tempo todo. E é isso, assim, eu acho que enquanto José Ildes, eu não quero eu não vim para a universidade para chegar lá e voltar a fazer teatro religioso, ficar naquela caixinha fechadinha, que todo mundo já conhece desde o cliente, sabe? Aí a gente está lá nessa provocação e os meninos estão super empolgados, que eu me empolgo ainda mais a fazer e continuar fazendo, porque eu vejo que isso é uma causa que engaja eles, que tem um sentido para eles, porque toda vez que a gente vai para a rua, as mensagens, o grupo sai de um pessoal assim emocionado, chorando, aplaudindo, porque a gente, pronto. Antes de ontem, a gente foi fazer uma apresentação em Carpina com um grupo, com uma performance que trata sobre violência contra a mulher. E daí as mulheres terminando lá, abraçar elas e beijar e chorando. E isso move o grupo, eles veem sentido no que eles estão fazendo. Muito mais do que quando é, por exemplo, o Pastor de Cristo, que você chega, demora o que já está gravado para apresentar e sai, e não tem um sentido para eles. Assim, depois que aquilo acaba, não tem uma motivação para continuar, sabe? A motivação ela não existe para você continuar fazendo aquilo. Aí os meninos do grupo acabam ficando muito motivados porque eles estão falando do que eles querem, eles estão falando da vivência deles a partir do teatro e estão se movimentando assim, né? Fazendo e acontecendo. É isso, eu acho que enquanto José eu dizer esse é o lugar assim. Vitória não tem um espaço público para teatro. A gente tinha o Cine Teatro de Acima, que está fechado desde 2005, eu acho, 2006. O prefeito prometeu trazer o teatro reformado, está esperando, né? O mandato dele vai acabar, na segunda mandato, está esperando até o final, vai ser entregue. A gente usa o Teatro Silogeu, que é um anexo do Instituto Histórico, que é um auditório do Instituto Histórico. É assim, é estilo italiano, só que é bem mais alto o palco. E assim, lá é uma luta, né? Porque primeiro a gente tem que lutar com a pauta do Instituto Histórico, que tem as suas próprios eventos, e tem que lutar também com o Pedro Ferreira, que é responsável pelo espaço, para ele ceder aquele espaço. Então a gente tem que pagar a pauta, a gente tem que pagar a iluminação, porque não tem estrutura de iluminação, a gente paga som, a gente paga transporte para o cenário, a gente tem que pagar a limpeza do espaço, e às vezes o espaço nem está, a gente tem que limpar de novo. Então assim, até isso ainda não tem. Uma cidade tão rica que não tem um espaço público para que os grupos possam ocupar. Então, dificulta ainda mais essa resistência. Porque se você não tem o dinheiro, você pagar a pauta do seu dia, que dá uns 600, uns R$1.000, você conseguir apresentar o espetáculo, você também não apresenta. Só um complemento aí com algumas informações, por exemplo. Quando fala da questão da identidade local, eu vi aqui, eu acho que vale salientar, até para conhecimento também. Normalmente, os grupos que a gente conhece, todos têm sede na área urbana do município. Então, Limoeiro tem uma curiosidade. A gente teve um grupo lá, diversos grupos surgiram a partir da Leonardo. Então, Encenarte, Lindoarte, Ciaqueiro de Teatro, Ciarte Estão em Produções, Consultoria de Ações Culturais, que hoje virou Campo das Artes. A gente tem a Caravana do Palhaço Chilito, que não é uma incidência, mas que o Palhaço Chilito em si também passou pela Leonardo, nesse histórico. Tem a Plataforma Itinerante, que surge da Leonardo, mas é voltada também não só para o teatro, mas sobretudo para a produção da cultura popular. Mas a CIA Encenarte, ela surgiu na zona rural. Durante 10 anos, ela se manteve firme a partir da produção, a partir dos artistas, a partir da vivência na zona rural, que era na comunidade de Gabileira, em Limoeiro. Então, acho que isso aí é um detalhe importante para a cidade. Acho que é o primeiro registro que a gente tem, não sei se outra cidade fez isso, de um grupo de teatro em sua base na zona rural. Então, isso é muito importante registrar nessa questão da identidade local. Quando a gente fala das bibliotecas públicas, ela falou nesse caso aqui, essa questão da Mostério, por exemplo. Hoje só tem 12 grupos da cidade.
O Festel, quando surgiu, tinha todos os grupos, mas hoje só tem um ou dois grupos voltados para a cidade. Aí faz a gente pensar o seguinte: o que é que faz com que as escolas e os grupos deixem de produzir? Eu falo escola porque, basicamente, é de onde vem hoje a produção das casas. Por exemplo, qual é a dificuldade? Seria agora a escola de tempo integral, que exige mais do aluno e faz com que ele produza menos a parte artística? Seria, por exemplo, professores que naquela época, ou pessoas que naquela época produziam e hoje já se aposentaram? Enfim, tem uma série de questões que nos fazem pensar por que isso acontece. Ela falou também da questão do espaço, né? Agradece o espaço do Silogeu. O Silogeu, por exemplo, a gente sabe que é um espaço privado, tem toda essa dificuldade. Limoeiro tem um centro cultural, Vinícius Vilaça, que é um mecanismo público, mas que a gente precisa fazer tudo o que você precisa fazer lá no Silogeu. A gente só tem espaço em Limoeiro. Mas iluminação a gente precisa alugar. A pauta é tranquila, a gente não tem problema quanto a isso. Mas hoje, por exemplo, o espaço está interditado. Interditado, entre aspas, fechado. Porque a gestão fechou e a gente está lutando lá para abrir, para realizar o Festel. Vai ser reaberto, a gente sabe, mas assim, hoje não vai ter nenhuma atividade lá. Vai reabrir exatamente para o festival. Mas quando a gente vai olhar para a região em si, quais os espaços que tem para circulação, para o escoamento da produção teatral, seja do próprio interior ou da capital do interior. Então, quando a gente faz um levantamento assim, por exemplo, eu tenho aqui esses dados, a gente tem aqui um auditório da Escola Regina Celi, que é as Freiras Franciscanas, que é um espaço particular que cobra uma fortuna para fazer uma ação lá. A gente tem o próprio Centro Cultural, o auditório, a gente tem o Galpão das Artes, que tem um espaço menor, cada 100 pessoas, mas é um espaço que a gente consegue também fazer essa circulação. Tem o espaço Leonardo, que é a sede do grupo, é um teatro no bolso, 50 pessoas, mas a gente consegue desenvolver espetáculos, trabalhos, tudo lá também. A gente percebe que os grupos de Limoeiro tentam ter seus próprios espaços justamente para ter essa circulação. A gente, quando vai para a região, a gente chega na cidade de Bom Jardim e eles lá têm um auditório bacana. A gente já se apresentou lá com espetáculo, mas precisa alugar iluminação, aluguel, toda essa logística que o poder poderia entrar com isso. A gente vai para o tem o Sesc, tem um teatro lá, que aí já tem uma outra estrutura, já consegue atender melhor. A gente chega lá em Surubim também, tem um reduto coletivo, que é um dos grupos de lá, e tem um galpão, uma área lá, onde eles fazem a atividade, mas com certeza precisa dessa estrutura que não se tem. A gente chega no Filogeu, como ela já disse, toda essa logística, e lá em Santa Cruz tem um teatro que o governo municipal revitalizou ele todinho, e vai ser inaugurado agora dia 5 de outubro. Então a gente não sabe como é que vai ter, se a gente vai ter esse problema lá também. E a grande referência desse eixo, Limoeiro, Vitória, essas cidades aqui, é Paulário, o Teatro Marco Amarelo. A Leonardo, quando o teatro foi criado lá atrás, foi a Leonardo que inaugurou o teatro, o espetáculo Sol foi na Rua, se não me engano. E quando ele foi reinaugurado agora, foi a Leonardo também que reinaugurou ele, com coincidência. Eu acho que a cima da Leonardo ali teria essa importância na região. Né? Do Paulário fecha, né? Do Paulário fecha. Mas é o melhor equipamento que a região tem, um equipamento público. Mas, se Deus quiser, vai colocar todos os detalhes São Paulo para isso. Então, eu acho que são essas referências que a gente tem no interior e esses pensamentos sobre essa produção na escola, sobre essas identidades que a gente pode encontrar. Tem um rapaz ali para falar também, ó. Pode falar, meu irmão. Calma, quem? A gente consegue ver essas perspectivas e tal, e uma coisa que eu sempre influenciar muito uma cultura vai seguir adiante. A gente sempre vê, tá? A gente sempre dá essa cara pra gente, que a gente sempre tem que estar voltando certo todo ano, porque se a gente volta errado, a gente, quanto artistas, produtores, ainda sabe a perspectiva disso. Aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês enxergam caminhos para o fortalecimento e o crescimento do teatro no interior do Pernambuco nos próximos anos? E como vocês acham que as formações de teatro, por exemplo, aquele setor de teatro na FE, podem contribuir para esse crescimento do fazer teatral em Pernambuco? Rapidinho, gente, só para dizer que a gente tem
12 minutos para finalizar a Uma prova. pergunta de Marina. Primeira pergunta, né? A minha era bem especificamente para turmas, porque eu sou sua companheira, né, turma do Caruaru, e eu também vim do teatro em escola. E eu sinto que em Caruaru tem uma coisa muito potente, justamente dessa questão do teatro dentro da escola feito para crianças. Então, da perspectiva do teatro infantil. O trabalho que vocês estão agora com o Cadu Lumiares de Guiotes também é um trabalho de teatro infantil. Então, eu queria muito saber como tu vê essa perspectiva de criação de novo público para Caruaru, não só público que gosta de assistir, mas público que tem interesse na participação e em se tornar pessoas que trabalhem no teatro. Porque eu fazia teatro na escola e eu tinha um pouco dessa perspectiva de que, tipo, poucas pessoas ali tinham realmente o interesse de continuar uma formação com isso. Eu queria saber se tu tinha alguma perspectiva de como isso está influenciando hoje em dia, mais agora. Porque eu era muito menina, né, quando eu estava pensando nisso. Foi do diocesão, né? É. Sabe? Tem mais alguém? Eu também queria saber um pouco sobre como que é a interação perfeita dos representantes da Zona da Mata e da Teste, mas como que é a interação com a arte cênica do sertão? Mais faltando para a Tainara, né? Então, já que é mais perto, não é mais perto. Sertão, eu queria saber como que é essa interação. E falar também, para mim, sobre a questão. Em um vídeo eu tinha perguntado para vocês sobre como a prefeitura lida. Aí, lá em Aprovê, por exemplo, o pessoal se apresenta mais na estação da cultura, que é onde é a estação da tem o pesquisário, sendo que os próprios artistas têm mantém espaço para ferir uma coisa da cultura. E como que é essa interação? O pessoal vai estudar na estação. Eu queria fazer uma pergunta também específica para eu, que estou criando com faculdade, porque eu queria saber se eles estão com um projeto da prefeitura para movimentar mais cidade lá, porque tem no prazo do tempo. E eu pergunto isso especificamente porque há pouco tempo eu entrei em contato sobre uma festa que a gente estava querendo levar para lá, antes de aula. E eu só quero entender como pagar a pauta e a de determinação e tudo mais. E eu pergunto se numa situação onde um elenco está se oferecendo para apresentar lá, sem cobrar nada, sem nenhum esquema, se a prefeitura não deveria se movimentar para que isso acontecesse logo. Vamos tentar misturar assim algumas perguntas. E aí, se eu não responder alguém, aí pode de novo. Mas Gil perguntou um pouco sobre como é que o fazer teatral no interior influencia o nosso fazer hoje, né? E aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a viajar no espetáculo, eu imaginei que eu fazia teatro. Não imaginei que eu fazia teatro regional. Mas aí, um dia no festival no Espírito Santo, a gente estava apresentando um monólogo que eu tenho chamado para você por outro exemplo, e aí um dos jurados falou: você qual é o seu espetáculo no teatro regional? Você quer um espetáculo regional? Eu falei: não, é um espetáculo biodrama e tal. Aí, mas é porque tem presença de bonecos, né? Tem uma coisa de mamulengo, tem uma poesia quase de cordel, e eu fiquei pensando, nossa, de fato, faz sentido essa influência estar no meu fazer atual. E aí, depois fui escrever o Tá Tudo Bem, que é o primeiro espetáculo da gente do Pantalão Mais de Quiotes. E enquanto eu fui escrevendo Tá Tudo Bem, eu percebi a importância, enfim, a influência do fazer teatral que eu tive durante todo o começo da minha vida cênica, né, lá em Caruaru. E porque, enfim, Tá Tudo Bem é um espetáculo infantil que, enfim, um dia na vida de Andrezinho, que é o meu filho de 2 artistas de teatro. E aí esses 2 artistas de teatro apresentam espetáculos no sertão, porque os meus pais são do sertão. Meu pai é do sertão da Paraíba, minha mãe é do sertão de Pernambuco. O espetáculo, ele tem presença de cordel, né? O personagem do Tainá, o Tedeu, ele fala, tem uma cena, um monólogo ali que é todo cordel, porque é uma arte muito presente em Caruaru. As músicas, né, a gente compôs todas baseadas nos ritmos pernambucanos. A gente trouxe o forró, né? Caruaru é cantando forró.
A gente trouxe um pouco de roda, por exemplo, de Caruaru, de presente do Belo Jardim. A gente trouxe o cavalo marinho também, por presente do Belo Jardim. Então, esses fazeres, esses saberes que a gente vai ter, enfim, a gente vai ser atravessado durante a nossa vida inicial nas artes, eles com certeza estão presentes no nosso fazer. Assim. E o teatro infantil, né? Você falou de teatro na escola, também é isso, essa influência desse teatro que a gente faz na nossa formação inicial, assim, nos anos iniciais da nossa vida, ele permanece no nosso entendimento, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui para fazer licenciatura em teatro no curso, né? Eu lembro que nas primeiras metodologias de ensino do teatro, os professores falavam sobre teatro para crianças, teatro para as infâncias, diziam fazer teatro para criança é muito mais difícil do que para adulto, porque se a criança não gosta, ela vai levantar e vai sair, ou ela vai virar de costas e fazer outra coisa, ou o adulto ele fica, né? O adulto permanece por educação, por conveniência, a criança não. E eu lembro que teve um pessoal que falou, nossa, que incrível isso. Nossa, mas eu já tinha ouvido isso. Mas já tinha ouvido isso, assim, na minha formação oficial eu sempre ouvi isso. Ou então, vamos fazer teatro de rua, a gente precisa postar a voz. E aí estavam todo mundo, as pessoas da capital. Estavam, como assim? Como é que imposta a voz? Não sei trabalhar minha voz. Eu falava, nossa, mas lá em Cauã costumava fazer teatro de rua. Como é que eu vou cantar e vou cantar, dançar e dar a fala do personagem? Ué. Então eu acho que por causa disso eu sinto que eu fico um pouco arrogante, assim, tipo, nossa, eu já sei isso. Se vocês aqui na capital, com todo o que vocês têm, com toda a estrutura que vocês não sabem, sei lá em Caruaru, acho que, enfim, tive muita sorte também de ter feito teatro em Caruaru, porque, como eu falei, né, o FETEAG levava espetáculos de vários lugares do país e de fora do país. Então, eu já conheci Brett, já conheci Stanislavski, já conhecia Boal, tá? Então, acho que o teatro no interior ele é muito potente, muito mais potente do que a galera da capital, eu imagino. Seguramente, tá? Eu vou responder lá e tu responde mais. Ela falou da questão do sertão, da interação do sertão com o Maio. Eu acho que, por exemplo, o grande ligador do sertão com o Agreste, por exemplo, são os festivais que promovem esse escoamento. Então, em Limoeiro, a gente costuma ter Petrolina, Serra Talhada, Afogados da Traseira, Arco Verde, inclusive, nesse intercâmbio por meio dos festivais e nessa interação. Ele perguntou lá sobre as perspectivas do teatro, os pensamentos. Então, eu acho que, sobretudo, são os artistas manterem vivos, os artistas e grupos manterem vivo essa arte pulsante nas suas cidades. E, a partir daí, o eixo das políticas públicas, os conselhos, seja de cultura, de turismo, as redes de artistas existentes e a circulação de festivais. Então, acho que são esses elementos, esses atributos que vão fazer com que o fortalecimento e a perpetuação das artes cênicas através do teatro possam ser salvaguardas. Então, deixa eu te responder. Que esses dias a gente foi voltado pelo WhatsApp, isso era o pauta do teatro, mas parece que nós fizemos aqui vai resolver antes. Porque a gente inaugurou o teatro, só que o prédio foi inaugurado, mas os equipamentos estão em licitação porque fazem parte do edital. Então, o equipamento de cinema, projetor, luz, som, tudo isso vai chegar, porque o processo licitatório com o prefeito é muito difícil, porque a pessoa precisa de 3 empresas, depois tem que orçar o preço das 3 empresas, é todo um desgaste, que a gente está tendo que lidar com isso agora para poder ter mais à frente. A gente já está em situação, na verdade, até o ano a gente pretende lidar com todo o equipamento do teatro lá. E daí, quando tu chega, tu perguntou, né, Vini, tem uma pauta que precisa ser paga, porque todo teatro, como todo mundo pensava, tem uma pauta que precisa ser paga. E daí, agora a gente não está recolhendo essa pauta, a gente não está pegando a pauta, porque o teatro ainda não tem fundo, a gente não tem uma conta própria. Quando tiver conta própria, a gente precisa sim
receber essas pautas para que a gente possa manter o teatro, porque a gente sabe que a gente não pode contar com o poder público o tempo todo, porque hoje a gestão é uma, amanhã a gestão pode ser do passado, porque a gestão do teatro foi instalada há 20 anos. Então a gente precisa se garantir nesse lugar, então, um fundo, um recurso próprio, que a gente possa ser autogerir o teatro sem depender necessariamente do poder público. Mas aí sim, enfim, a gente está pensando, quando a gente começou a pensar, né, a gente pensou em festivais, em mostras que vão acontecer no início e no final do ano, para essas produções chegarem, se apresentarem e ter esse espaço, né, 2 vezes ao ano para poder apresentar de forma gratuita ou paga, contanto que se faça a divisão dos lucros de forma correta. Mas tem sim, mas a gente está pensando, porque assim, a gente tem que entender também que o teatro abriu agora. Eu sou a única pessoa lá formada em teatro dentro daquele espaço, lá ocupando, os outros são pessoas que estão lá, porque tem que estar agregado, porque a gente sabe que prefeitura é assim, você entra muito fechado, né? Então fulano é meu, tem que trabalhar, se fulano é meu, tem que trabalhar, você quer meu, tem que trabalhar. Então as pessoas que estão trabalhando, a cultura está cheia de gente que não sabe nem, se você perguntar assim, cultura, oi? Sabe? Leva um susto assim, mas estão lá trabalhando na Secretaria de Cultura. Aí a gente está se adaptando, se adequando, se readequando a toda uma nova realidade que é o teatro na cidade. Mas vai ter sim esses momentos para você chegar no seu espetáculo, fechar a parada, dizer o seu filme total. Mais alguém? Eu ia falar da Letícia. A gente, em Belo Jardim, eu tenho um registro já, como ele falou, festivais já são uma ponte entre regiões, né? E em Belo Jardim, eles fazem, um desses grupos fazem uma pesquisa, que fizeram uma pesquisa recentemente, para ir nas cidades. E aí, uma das cidades foi Engazeira, que é o lado do sertão. Eu acho que eles fazem essa forma de intercâmbio de conhecimento mesmo. Eles foram para um dos grupos, apresentaram lá em um dos festivais e, em contrapartida, também conversaram bastante sobre esse grupo, sobre como era feito lá na Engazeira o teatro de lá. E aí eu acho que tem através dos festivais mesmo, tem essa comunicação. E eu acho que muito de motivação dos próprios coletivos da cidade e atrás de outros grupos e outras cidades, para manter essa comunicação, assim. Então é isso, né, gente? Espero que tenha marcado. Tem mais alguma coisa? Não, é que acabou na hora, gente. Então assim, espero que tenham marcado, né, as perguntas de vocês e agradecer novamente a vocês que aceitaram estar aqui. Agradecer ao DA, né, por ter possibilitado que isso esteja acontecendo, essa conversa aqui na Semana de Cênicas.